Sabe aqueles mutantes perigosos que a gente vê na televisão? Eu sou o pior deles. Você está ouvindo o Mesa Cast, do Mesa para Quatro. Senhoras e senhores, meninos e meninas, estamos começando mais um MesaCast para falar de dois trailers que saíram aí há pouco tempo, que é o trailer de Duna 3 e do novo Homem-Aranha. Eu sou Efraim Fernandes e eu vou explanar aqui. Existem haters na casa Mesa para Quatro que não gostam de Homem-Aranha. Rafael Ramos, Rony. Fala, rapaziada, aqui é o Marcos Gomes e na hora que a gente for falar de Homem-Aranha, vocês me acordem, tá? Fala, galera, aqui é o Marcos Moviola e se vocês virem um cara fazendo haka na sessão de Duna 3, esse cara sou eu. Fala, galera, é o Natan e só tenho uma coisa a dizer. Isana Gaib. Esse, né, Igor Iglesias aqui mais uma vez e vai teia, né? Esse vai ser um ano bem bacana da gente acompanhar no cinema. Tá chegando aí, chegou aí o trailer de Duna 3 do excelente diretor Denis Villeneuve, tem que deixar isso bem claro. Esse cara não tem um filme ruim, ainda que tenha um filme a mais ou a menos que a gente gosta, esse cara não tem filme ruim. E ele vai chegar no mesmo dia, se eu não me engano, que o Doomsday, né? Então o pessoal tá fazendo esse trocadilho de Doomsday pro pessoal prestigiar, tipo o Barbenheimer, né? Só que eu acho que o Barbenheimer foi uma coisa mais orgânica, mas tudo bem. Duna 3 tá chegando aí, o trailer é bem bacana, tem uma coisa meio cantada, meio ritmada, meio vocalizada. Ele não é cantor de ópera, mas ele tá quase um rapper nesse trailer, né? Aquilo é um haka, mano. Na moral, quando eu vi aquilo no trailer, eu comecei a Kamate. Eu me empolguei com esse trailer, vocês não têm ideia. Eu gosto dos dois primeiros Duna, mas esse trailer, maluco, eu vou falar uma parada aqui agora, polêmica. Vou começar com polêmica. Pra mim, melhor, vou fazer, pra não ficar tão polêmico, eu espero que Duna 3 seja o retorno do rei do Villeneuve. Porra, deixa eu aproveitar que você entrou nesse assunto aí e jogar a polêmica também no ar aqui. Eu não assisti O Senhor dos Anéis no cinema, inclusive eu não vi nessas exibições. Eu só vi O Senhor dos Anéis em casa. Eu vi os três, eu acho os três um baita filme, mas cara... Tu nasceu depois, né? Tu nasceu depois. Nasci depois, sim, mas quantas vezes eles já exibiram no cinema? Eu só não fui ver. Uma. Natan tá minha nuvem. Gente, olha só, deixa eu falar uma coisa. Eu, como um bom jovem de 18 anos, nerd, tenho que dizer que, tipo assim, eu sou um grande fã de Senhor dos Anéis, da obra de Tolkien, mas eu não vivi o que a galera em 2003 viveu, cara. É que, tipo assim, mano, a gente vai viver algo na mesma proporção, mano. Porque então, assim, é isso aí. Viola, deixa eu só completar a polêmica. É isso que eu queria falar. É isso que eu quero pra vocês. Duna é o meu Senhor dos Anéis da minha geração. Tá ótimo. Você não tem. E pra mim isso não é polêmico. Porque, cara, eu não vi o Poderoso Chefão, meu filme favorito. Eu não vi o Poderoso Chefão no cinema. Nenhum dos três, óbvio, né? Sim. O único que eu poderia ter visto no cinema era o 3 e eu tinha 5 anos de idade. É porque o Igor é o cara da experiência, né? Pra ele, o que vale pra ele é a experiência do filme, não é se o filme é bom, mas o quanto ele grita no cinema, que é o importante. Isso é um problema mesmo, o Igor Gomes tem razão. Eu não gritei em nenhuma cena de Duna Parte 2 e, cara, no meu top 10 filmes da vida, o Duna Parte 2 tá lá tranquilamente. Aspira, tu tá fazendo uma acusação muito séria. O Efraim enquanto tem haters aqui da Marvel, o Efraim é hater de Duna. Eu não sou, cara, eu acho que o Efraim é seu hater, na verdade. Eu não sou hater de Duna, mas eu acho que Duna chegou muito agora pra já ser classificado como um dos 10 melhores da vida. Não sei. E eu não lembro se o Gomes, se o Moviola ou o Natan estavam lá na cabine do Duna 2. A cabine de Duna 2 teve um problema, foi na sala IMAX, mas teve um problemaço que faltou luz em toda a Barra da Tijuca. Ficou quase 1 hora sem energia e todo mundo ficou na sala para ver o filme. O filme começou com a tela zoada, depois eles ajeitaram, mas a galera viu o filme todo. Ele tem quase 3 horas e, tipo, acabou, a galera tava aplaudindo o filme e, assim, foi uma experiência absurda o Duna Parte 2. O filme é muito bom, cara. Gente, assim, eu não tava, né, mano, na cabine. Na época, na verdade, a gente nem fazia conteúdo ainda. Meio louco isso. Tipo, eu só fazia conteúdo no ano passado só, então. Mas, cara, eu vivi a experiência de ver no cinema. E, mano, eu posso dizer uma coisa. Todo mundo saía do cinema gritando Lisanga-Iba, pô. Tá ligado? A galera tava, tipo assim, empolgadaça, querendo ver a guerra. Esse Duna Parte 3, eu acho que, assim, vocês falaram que o Igor gosta muito de gritar, né? E eu gosto dessa experiência nos filmes, né? Assim, eu acho da hora esses filmes e eventos pra isso, né? Como Ultimato, Senhor dos Anéis,
o Retorno do Rei. O último agora que a gente viveu praticamente isso muito recente foi o Deadpool Wolverine, né? Que eu acho que a galera, tipo assim, surtou no cinema. Por mais que a conclusão de Duna seja épica, a gente não vai viver o que a gente viveu em Ultimato, no sentido de, tipo assim, a galera vibrando com algumas coisas, porque o filme de Duna não tem essa proposta, né? Tipo assim, não são aquelas, tipo assim, você não vai ver o Capitão América levantando o Mjolnir, tá ligado? Você vai ver o Paul Atreides fugindo porque tá sendo caçado pra ser morto. Mas o ponto Entendeu? é esse, o filme não precisa ter isso. É isso. O filme não precisa ser um evento. Não precisa, ele Exato. precisa ser bom. É Ele isso, concordo contigo. Se tiver um evento, é um plus. Eu gostei. Cara, o primeiro evento que eu fui foi ver no Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei do cinema. Eu nunca vou esquecer aquela sessão na minha vida. Eu não vou esquecer aquilo nunca na minha vida. Quando o Telden começa a gritar... Cara, 25 de dezembro de 2003. Nunca esquecerei. Telden gritando Death. Puta merda, Eu tá arrepio gritando aqui, meu irmão. junto. Você tá maluco? Ai, meu irmão, foi foda mesmo. Cara, Não, essa e eu cena vou te no falar, cinema cara. foi foda mesmo. E eu vou te falar, eu não vi no cinema, eu vi em casa e eu lembro que eu fiquei muito arrepiado vendo essa cena, sabe? O Senhor dos Anéis, acho que ele é um filme tão foda, cara. De toda a trilogia, principalmente o Retorno do Rei, que pra mim é o que eu mais gosto. Que puta, cara, se eu ver num telefone, meu irmão, eu vou me arrepiar. É bom pra cacete aquela história toda, sabe? É isso muito mesmo. bom. Denunciando a presença do meu amigo Tolkieniano aí, o Teodoro, eu tenho Que certeza, acabou de chegar. eu tenho certeza que ele também teve essa experiência, né? Assim como eu e a Efraim tivemos no cinema assistindo essa maravilha da sétima arte. E, cara, eu não quero que... Duna não precisa ter isso, Duna 3 não precisa ter isso. Quando eu vi o trailer, eu achei, cara, primeiro, visual, coisa linda. O Villeneuve é um mestre. Talvez o visual, os visuais dele não sejam tão marcantes em filmes como Prisoners, por exemplo, ou... Não, mas é bonito. O design de produção de Duna me lembrou de Stargate, cara. Tá muito Não, bonito. cara, não é isso que eu tô Sim, falando. sim. Eu tô falando dos outros filmes dele, filmes, entre Ah, aspas, sim, não, tá. pé no chão, tipo Tá. Prisoners, né? Os Suspeitos. Suspeitos. O Homem Duplicado é muito estilizado, visual, inclusive aquela cor amarelada ali, quase sépia, lembra um pouco. Duna remete um pouco isso, mas também é deserto. Eu acho que o mais marcante dele seria, acho que visualmente, o Arrival, se eu não estiver enganado. Porque eu acho que ele traz... Até o Blade Runner 2049. Tem o Blade Runner também, é verdade. O Blade Runner também é muito bom. É que eu esqueço às vezes que o Blade Runner é dele, né? Mas é real. Porque é muito bom também. Bom demais, você tá maluco. Sempre que as pessoas têm hate desse filme, eu acho fantástico o Blade Runner. Cara, Duna, eu acho o seguinte, o Denis Villeneuve, ele tá que nem o Christopher Nolan, cara. Ele é diretor de alto gabarito. E aí eu tava vendo no marketing, né, do filme e tal, que tá dizendo que esse terceiro filme vai ser a conclusão épica. Se eu não me engano, eu não li a Frank Herbert, tá? Eu li Asimov. Eu sou mais pro lado do Asimov. Eu acho que são 5 ou 6 livros. Eu não sei o quanto eles adaptaram nesses 3 filmes. Só que eu fico na dúvida se eles vão encerrar mesmo num terceiro filme, porque eu acho que tem tanta coisa pra explorar aí, tanto que tem a série da HBO, que eu não curti, sabe? Eu vi uns 2 episódios e não foi pra mim. Eu não acho que vai terminar no terceiro filme. Talvez o Villeneuve ele pare nesse terceiro filme, os filmes prossigam sem ele fica ali como diretor criativo, produtor, alguma merda assim nesse sentido. Mas eu acho que não vai terminar no terceiro não, cara. Eu acho que vai ter mais história ali pra contar. Talvez termine a história do Paul Atreides. Eu não sei, eu não li os livros, tá? Eu posso estar assim, muito enganado porque eu não li também, né? Eu até assim, comecei a ler o primeiro livro do Duna, mas eu acho que essa trilogia do Villeneuve, eu acho que pega os 3 primeiros livros mesmo. Eu não tenho certeza, eu posso falar uma merda terrível aqui. Mas os 3 seguintes, pelo que eu entendi, se passam muitos anos depois do Atreides. Então, Marcos, o que acontece? A ideia do Villeneuve sempre foi adaptar o livro original. Só que ganhou uma proporção muito grande. O plano dele sempre foi encerrar em uma trilogia. E a trilogia de Duna, ela se encerra com a parte 1 do primeiro livro, sendo o primeiro filme, a parte 2 do primeiro livro, sendo o segundo filme, e aí o Duna Messias, que seria, né, o complemento disso, sendo o terceiro filme. Só que o que acontece? Duna Messias é uma história muito boa, mas não é algo tão épico quanto a guerra que acontece na parte 2 do livro. Então, qual que foi a estratégia do Villeneuve que eu achei genial? Cara, eu vou colocar o início da guerra no segundo filme, e eu vou entrar no que terceiro começa filme com ele com a luta guerra. com
o Fade Hawata no finalzinho ali, Então, aquele duelo. isso. Então o Villeneuve, ele já vai entrar no terceiro filme. Então, tipo assim, a gente vai ver praticamente uns 30, 40 minutos de guerra. É praticamente isso. A gente vai ver batalha no início e depois a gente entra no filme mesmo como ele vai ser. É por isso né? que eu Que é o espero que filme- seja o retorno do rei dele, tá ligado? Por isso que eu, Exatamente. Por isso que eu tenho essa vibe. I am Paul Muad'Dib Atreides, Duke of Arrakis. Duna, teve um filme nos anos 80, acho que era do David Lynch, que eu acho David Lynch. muito ruim, É ruim, uma né? viagem de ácido daquele filme, É eu não curto. fraquinho. Tiveram algumas séries, acho que se eu não me engano foi em 98, 99, depois outras séries ao longo dos anos de 2000, que não eram ruins, mas também não era aquela coisa que eu perdia o sono querendo saber qual era o próximo episódio. E aí veio o Villeneuve fazendo esse espetáculo visual. E aí eu tenho pra mim que a Warner, ela investe nessa franquia pra ela virar um futuro clássico. Eu não sei se ela vai virar um futuro clássico, tomara que sim. Mas, por exemplo, pra mim particularmente, não tem o mesmo apelo que teria Star Wars, ou Star Trek, ou O Senhor dos Anéis, mas eu vejo potencial pra isso. E aí eu vejo que a hora de marketar em cima e fazer vender esse filme é agora. Porque, por exemplo, o Nathan, ele é o mais novo da gente, ele tem 18 anos. Então, foi bem como vocês falaram. Esses filmes lançados agora, eles vão ser O Senhor dos Anéis pra essa geração. Para Exatamente. nos Eu próximos espero- 25 anos ficar falando sobre isso. Exatamente. Eu espero muito que assim. seja verdade. Eu espero muito que seja Não, mas, verdade. mas, Marcos, é assim, sabe por quê, cara? Porque se a gente for olhar pro parâmetro, A gente não pode confirmar, a gente não pode né, concordar, a gente não pode afirmar isso agora. Não tem como. Um clássico só se gesta com o tempo. O tempo Exato. precisa gestar um clássico, entendeu? Por exemplo, muita gente fala hoje em dia que hoje em dia não se faz filmes como antigamente. E eu sempre tenho essa teoria de que hoje você só lembra dos filmes antigos porque os filmes antigos que você lembra são bons. São os que ficaram marcados na história. E os filmes ruins você esquece. Por exemplo, se tu pegar filmes bons, Pecadores vai ficar aí por anos, cara. Vai ter gente Eu também acho. discutindo, comentando, porque é um filme brilhante. Sim, e eu E vai acho ficar- muito interessante também ver a passagem de anos, como filmes se transformam com o passar dos anos, né? Se você for pegar o próprio Clube da Luta, ele foi um filme que quando foi lançado, ele foi um fracasso de bilheteria, cara. E aí Blade depois que o Blade filme Runner. foi Blade pro Runner, DVD, Donnie Darko. Donnie Darko, viraram cult, né? Viraram filmaços aí. Gente, exato. opinião impopular minha aqui. Eu, além de não entender porra nenhuma de Donnie Darko, acho esse filme um saco. Porra, Eu não lembro de cara, nada, eu cara. não consigo. Eu só lembro que tem um coelho maluco e cai uma turbina de avião na casa do cara. Agora, se você me perguntar o que mais tem no filme, eu não lembro de nada. Só voltando, tipo assim, no que o Marcos falou, realmente eu acho que se prova com o tempo. Mas eu acho que hoje, a galera da minha geração, ela anseia muito por um clássico nos filmes. Então, tipo assim, a galera anseia por uma grandiosidade, cara. Se você for ver, a galera da minha geração, cara, cresceu com 25 de abril de 2019. Entendeu? O teu 25 de dezembro é o nosso 25 de abril de 2019. Tipo assim, é Vingadores Ultimato, mano. É o Capitão levantando o Mjolnir e falando Avengers Assemble. É isso pra gente. Entendeu? Pra gente é isso. A gente não sabe o que é um retorno do rei, mas a gente sabe que é um Vingadores Ultimato. Que talvez não, né? Tenho a certeza que foi a mesma proporção, porque a galera que viveu na época e viveu o Vingadores Ultimato falou isso, né? Deixa eu dar minha experiência aqui, que eu acho que deve ser a mesma experiência do Efraim e Teodoro. Vocês não pegaram a Aurora dos filmes de herói. Começou lá em 89 com Batman, né? Eu tava no cinema em 89 pra ver Batman, caralho. Então, vocês não pegaram isso. Eu diria que É bom esse Batman, hein? É bom, vou hein? voltar 10 anos antes o Superman. Superman, pode crer. Entendeu? Mas, claro, demorou-se 10 anos para voltar pra fazer um filme do Batman, e foi chegando na década de 90 e ficou aquela coisa meio limbo. Teve o Corvo, não é um super-herói, mas tá ali. Tiveram filmes menores. Menores, exato. Dredd? Eita. Pô, não, peraí. Dredd é maneiro, hein? Dredd é maneiro. Puta. Não, peraí, que Dredd? Não. Que Dredd? Qual Dredd? Calma Qual aí. Dredd? Calma aí, vamos lá. Qual O Dredd? outro, o mais recente. Então vai tá falando de 90. 90 é clássico, é um clássico. Não é clássico, ruim, não. É ruim. Aquele estilo do Shaquille O'Neal é clássico, pô. É um ruim que eu gosto, mas o remake, Não, é um o remake. Stallone não desce não, cara. O Stallone não desce não é possível, Não, gente. Não desce. Tem coisa, I am the law. sei lá, Robocop 3 eu acho pior, tá ligado? Tem coisa que eu acho pior. Não, ok. Mas o 1 Mas eu gosto mais do remake. O remake é bom. Não, esse é... O que, o do Padilha? Não, gente, Dredd. calma aí. Dredd. Ah, tá o Dredd. Dredd. Que susto, cara. Tu tá maluco. Não, mas Mas eu gosto. Não, mas do Padilha, Não, mas eu falar que é melhor que o eu clássico gosto. aí pra não, mim não é é melhor. maluquice. Não.
O Robocop 1 Mas é eu gosto. insuperável. Gente, Robocop foda-se eu o gosto do Duna, né? A gente tá Robocop. falando de tudo menos Duna. Não, Não, a que gente, desculpa, a gente tá cara. falando. A gente tá falando de a gente clássico tá do falando. cinema. Exato, E- exato. E olha Duna só, na a gente tá barra. falando de cinema no geral, mas quando a gente leva pro lado do super-herói, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, cara, até hoje existem comparações de, porra, esse filme de herói é muito bom, mas ele não é um Cavaleiro das Trevas. Ele não é um Homem-Aranha 2. Até hoje Não, Logan. existe essa porra dessa comparação. O Logan também Não, marcou muito. X-Men. Eu acho que são X-Men. filmes, Igor. Eu acho que são filmes que são tipo eventos canônicos. São filmes importantes, furam a bolha, que se destacam mais do que outros e acabam servindo como tendência, né? O Moviola falou aí, nos anos 80, eu tava em 89 com meu pai, eu era muito criança, obviamente, mas eu tava em 89 pra ver o Batman e depois eu tive em 92 pra ver a sequência. Esse filme, essa estética desse filme com o Tim Burton, ela foi uma estética dominante nos anos 90. Tá aí, Blade, Hellraiser, Matrix, O Corvo, uma porrada de outros filmes. Aí chegou X-Men. Cara, quando X-Men chegou, meu amigo, abriu a porteira pra tudo. Abriu. E aí a gente começou a ter essa sequência de filmes de herói ou filmes blockbusters, né? Que uma coisa foi gerando outra e hoje a gente chegou no Duna. E o engraçado é que Duna, na sua essência, o livro, né, especificamente, o livro, ele acabou influenciando muita coisa que a gente tem na cultura pop, às vezes a gente nem sabe. Por exemplo, Game Star of Wars. Thrones é pesadamente influenciado por Duna. Star Wars é pesadamente influenciado por Duna. E agora a gente tá tendo a chance de ver Duna em toda a sua grandeza no cinema. Então eu espero que esse filme, ele acabe marcando essa geração, e eu acho que vai, porque é o caso do Nathan, que tem 18 anos, e eu espero que ele acabe ditando padrões para como se fazer cinema, na parte estética, na parte visual, enfim, forma de diálogo, a forma de se fazer filme, porque a forma de se fazer filme muda, né? Porque tem filme para streaming e tem filme para cinema. E no filme do streaming, toda hora fica se repetindo o plot pro cara entender o que tá rolando, porque o cara fica pegando a mão no celular. Então eu espero que, assim como esses filmes, eles marcaram e ditaram um padrão ao longo do tempo, eu quero que Duna possa fazer isso para futuras produções, e aí o Duna acabar virando um clássico. Tomara. Por mais que eu não seja tão fã de Duna, eu quero que isso aconteça. Desculpa me meter na gravação de vocês aqui, cheguei atrasado, mas estou me ouvindo bem? Teodoro aqui Sim. falando. Eu acho que essa sensação que você está falando a respeito de Duna, eu acho que ela é para quem curte cinema. Eu acho que pra galera pipocão que vai no cinema, tá passando o quê? Eu acho que Duna não tem tanto apelo como o filme evento como outros filmes tiveram. Por exemplo, eu lembro que O Senhor dos Anéis sofreu com isso, o primeiro filme. Cara, só quem tinha lido O Senhor dos Anéis ou sabia do que estava se falando foi no cinema. O Senhor dos Anéis construiu uma carreira ao longo de 3 filmes. É a mesma coisa do Matrix. O Matrix 3, ele tem mais gente no cinema do que o Matrix 1. Eu acho que o Duna não conseguiu fazer essa troca, sabe? De se popularizar ao ponto de, cara, tô indo ver um Duna 3. Eu acho que pra quem gosta de cinema, pra quem gosta de linguagem, técnica, estética, cara, a Duna já fez um trabalho incrível. O segundo filme, cara, já é absurdo nesse ponto. Agora, pra galera pipoca, eu acho que o Duna, ele não conseguiu ainda fazer isso. Até porque, se você olha de maneira geral, hoje, a oportunidade de filmes e séries nesse universo ficção, espacial, ele é muito grande. Uhum. Então é diferente, talvez, do Duna dos anos 90, que não tinha nada. Verdade. Entende o que eu tô falando? O Duna 2, eu acho que o Duna 2 ele tem uma pegada mais, vamos botar assim, marvelizada, porque eu curto mais o segundo do que o primeiro. O primeiro é uma ficção científica hard, é pesada, nem todo mundo curtiu. E o segundo eu acho bem bacana. Desculpa te cortar, eu acho que até por isso, pelo fato do primeiro filme ter aquela linguagem, eu acho que dificulta muito também ele ter se popularizado pós o primeiro, né? Porque ele não é um filme blockbuster convencional, tá ligado? Ele é bem diferente. O segundo já tem essa pegada. O segundo já é um filme, assim, que é muito mais rápido, é um filme que tem muito mais ação, e aí eu acho que pega mais o público. Mas aí se o cara que já viu o primeiro não gostou, o cara não vai querer ver o segundo, muito menos o terceiro. Mas eu vi uma parada com muitos dos meus amigos, né, da galera que eu ando, que curte muito essa coisa, e até de gente que não tá nem aí, só assistiu o primeiro e ficou tipo assim, mano, o que eu tô vendo? Que, cara, a galera tem um poder de convencimento, mano. Tipo assim, chegava e falava, cara, vamos assistir o Duna. Não, mano, mas um é fraco pra caraca, mano, dormindo filme chato. E a galera falava, não, mano, mas o segundo tem muita ação. E aí o cara ia ver. E o cara saía do cinema falando lição HIB, pô. Exato. É difícil tu convencer o cara que é teu amigo ou amiga a ver um segundo filme, o qual o primeiro ele acha chato. Isso aconteceu com uma colega minha, que lá na cabine ela tava, pô, cara, por que eu vim pra Barra? A gente mora em São João, por que eu vim pra Barra pra ver Duna 2? E com 15 minutos de filme, ela virou pra mim e falou, tá muito diferente do primeiro filme. Justamente por ele ter um ritmo um pouco mais acelerado e ter mais ação. Ele é um filme que conversa mais com o blockbuster, saca? E fora que ele é um filme extremamente admirável. Aquela cena da abertura, deles voando,
com aquela areia amarelada, mano, laranja, né? Cara, aquilo é muito foda. É muito O foda. filme é Eu vou bonito. just- O filme eu vou bonito juntar- pra caramba. Eu vou juntar 2 comentários aqui. O primeiro que eu vou juntar é o do Dantan, que ele falou exatamente o ponto. Porque, assim, as pessoas, elas querem viver em comunidade. Todos nós queremos viver em comunidade. Ninguém quer ficar sozinho. Eu nem tanto, mano. E aí... Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: essa parada do Lisan Al-Gaib, todo mundo começou a falar, pô, que merda é essa? Eu quero pertencer a isso. Porque todo mundo verdade. começou a falar, eu quero pertencer, mesmo que todo mundo tenha gostado do primeiro Duna. E aí, poxa, vamos ver o segundo. Aí eu acho que esse segundo catapultou Duna pro terceiro. No sentido de que vai levar mais gente. Por que eu quero trazer o comentário do Teodoro também? Porque o Teodoro falou que ninguém conhecia Senhor dos Anéis na época que o Senhor dos Anéis chegou. E é verdade, eu não conhecia Senhor dos Anéis. Eu não fazia ideia do que era Senhor dos Anéis. E eu vi o trailer do Senhor dos Anéis pela primeira vez numa sessão de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Uhum. E eu fiquei embasbacado com o que eu vi. Eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Pra mim, valeu mais aquele trailer do Senhor dos Anéis do que o filme do Harry Potter. E eu gostei muito do Harry Potter quando eu vi. Eu tinha 14 anos. Quando eu vi o Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, eu falei, ué, acabou? Que isso? Acabou assim? E aí o anel, o que faz? Eu não tinha ideia de que havia, né, que era um livro. Que era... Então eu fiquei meio assim, né? Depois que eu fui descobrir que eu falei, tá, beleza. E realmente, o primeiro filme, apesar de eu ter gostado muito, eu senti que era um filme menos comercial. Porque, pô, demora um tempão pra Sociedade do Anel se formar. É uma já hora tem 1h30 de filme. Sei. 1h30 de filme. No livro é pior, tá? Não, eu sei. Eu li o livro depois. E aí Mas tipo, ele é um filme, ô Moviola? Ele é um filme. Eu lembro até hoje da sensação que eu tive assistindo O Senhor dos Anéis a primeira vez. Foi na pandemia que eu vi. Ele é um filme muito admirável. Cara, eu não sei te explicar o porquê que ele é muito admirável. Eu não sei se são os personagens, a história, o visual, sabe? Cara, é muito foda. É tudo muito foda. É porque o desgraçado do Peter Jackson, ele, sei lá, conversou com Além, fez uma mesa branca, chamou o Tolkien e falou, como é que é isso? Descreve, além do livro, como você descreveria isso? E o cara foi lá e psicografou os desenhos com o Alan Lee, e foi. Mas o Moviola, Tá ligado? Compensação, veio a trilogia do Hobbit, que foi pra casa do cara tudo, e agora vai vir esse do Gollum ele deve ter mudado de médium, aí... Não, gente, a gente sabe o que aconteceu no Hobbit. Teve trilogia do Hobbit? Mas o ponto do Moviola, que eu acho que você falou, o que eu não tinha visto o trailer de Duna, tá? Eu acabei de ver aqui agora, durante a gravação. Tem uma coisa que o Senhor dos Anéis fez e Duna Parte 3 não tem. O trailer de Duna Parte 3, pra mim, acabei de ver, é um trailer para quem viu Duna Parte 2 e trailer para quem viu Duna Parte 1, principalmente o 2. Se você pegar o trailer de Duna Parte 3, você não quer assistir. Vai boiar. Não, mas é a mesma coisa com os Seus Anéis, pô. Se tu for ver o Retorno do Rei sem ver os dois primeiros, não faz sentido. Mas aí que tá, o Senhor dos Anéis, pra você falou de Sociedade do Anel. O primeiro ponto que te convenceu para ver Sociedade do Anel são 2 cenas, porque essas 2 cenas estão no trailer. A primeira, eles lutando contra o Troll em Múria e a pedra caindo e destruindo a ponte de Khazad-dûm. Isso, o Gandalf falando, você não vai passar batendo no chão. Isso, nossa, até hoje. Então, até hoje, nossa, eu não... Por quê? Porque você estava no Harry Potter, você conhecia o universo mágico, não era ficção. Não era conhecia. Algo. Não, você estava vendo Harry ideia, Potter. Porque nem outro. Eu não sabia que Harry Potter era livro também. Eu não sabia de nada. Não, mas você sabia que Harry Potter era de um bruxo. Ok, sabia. Você sabia que existia um universo mágico. Então, quando você chega nesse trailer e vê isso, você vê um mago fazendo magia, você fala, opa, tô em casa. Duna, como a gente falou aqui, é um filme que tem ficção, tem espaço, tem profecia, tem raças e povos diferentes, com tradições diferentes, pra você pegar isso e jogar em alguém que, tipo assim, mano, toma isso aí. Tá entrando num universo gigantesco, uma pancada de livro, uma parada que não é tão atrativa, porque, cara, o que atrai no Star Wars é o sabre de luz. Mano, tem um maluco brigando com uma espada brilhante. Duna não tem isso, então é muito mais difícil. Tanto é que o que vendeu Duna 2 é o Ano Gigante. Pode crer. Pode crer.
Isso é verdade. Todo mundo olhou assim, pô, tem um verme com um cu gigante. Porque, assim, cara, essencialmente, Duna é uma história política. São famílias ali, sabe? É Game of Thrones. chatíssimo, Aí, É Game of Thrones. Não como é que cara. tu vai vender Não, essa sim, parada? assim, não tô falando que o assim, filme é chato, a mas ideia. Como é ideia que você é vai chata pra vender essa cacete, ideia? é. E aí eles vão botar cenas de ação, cenas de... Aliás, o segundo filme é maravilhoso, como eu falei. E, Aham. cara, eles vão rechear o filme com um elenco maravilhoso. Porque o elenco de Duna, porra, é um elenco maravilhoso. fantástico. Porra, eles botaram até o Jason Momoa de volta. Se eu não me engano, o Jason Momoa morreu no primeiro, agora parece que ele volta no terceiro. Duncan Idaho. Puta, Não, cara, ele filme que morreu. tem um Javier Bardem, Assim, o filme já ganha muito mérito. Eu posso só dar minha experiência assistindo o primeiro filme. Eu lembro até hoje que eu fui ouvir o que era Duna, assim, quando foi estrear o primeiro filme, uma parada meio diferente, né? E eu, como um grandíssimo fã de Star Wars, falei assim, pô, deve ser interessante. Cara, eu lembro que um dos meus sonhos era assistir no cinema, eu não conseguia assistir no cinema. E aí eu assisti em casa. Cara, sem brincadeira, eu dei o play no meu PC. Começou o filme, eu falei, cara, o que é isso? Entendeu? O filme, ele termina, eu falei, cara, eu quero conhecer esse universo. Eu quero cair de cabeça nisso aqui, mano. Porque não é possível. Isso é muito bom, né? E, tipo assim, eu tinha uns 16 anos, 15 para 16, mais ou menos. E aí, cara, eu fiquei apaixonado naquele universo. Fiquei apaixonado com a história dos Atreides. Eu fui querer ser um Atreides, tá ligado? Eu fui atrás, mano. E eu fui começar a estudar o que era Duna. E aí eu fui vendo que era obra de literatura do Frank Herbert e tal, uma obra de ficção científica, drama político. A minha experiência com Duna foi uma das coisas mais contemplativas que eu vivi na minha experiência nerd da minha vida toda. Tipo assim, eu fiquei apaixonado, cara, pelo universo. Fiquei apaixonado pelo Shai Hulud, eu fiquei apaixonado por tudo aquilo ali, cara. Eu queria ver o fechamento da história, eu queria ver Paul assumindo o trono. Tal qual Game of Thrones é essa pegada política louca, né? E eu acho que, assim, esse filme, como o Igor falou, o 2, ele é muito, tipo assim, blockbuster, né? A gente consegue ver que ele é blockbuster, mas ele não perde a essência. E eu acredito que, assim, o 3, ele não vai perder a essência. E o 3, ele vai ser muito mais frenético, porque o próprio Denis Villeneuve falou que é um filme thriller. Então, tipo assim, é um filme de perseguição, é um filme de conspiração política. A gente vai ver um filme elétrico, uma agitação a todo momento. E, assim, eu tô bem empolgado pra ver o Messias de Duna sendo adaptado, porque se tem um cara que eu aprendi a olhar e falar assim, cara, esse cara sabe o que é Duna, é o Denis Villeneuve. Ele sabe o que é cinema, na verdade, né? O Villeneuve é foda, irmão, não tem como. Mas eu queria destacar aqui que eu achei muito foda o Robert Pattinson de cosplay de Eminem, irmão. Achei isso do cacete. Ficou muito bom, tá? Cara, ele tá irreconhecível, mano. Tá, mano. Eu bati o olho e falei, cara, quem que é esse? Eu falei, pô, Robert Pattinson, né? Sabe o que ele tá parecendo? Ele tá parecendo tá ligado aquele ator? Eu esqueço o nome desse maluco, mas é um ator muito bom também. O cara que faz o Homem Bolinha no Esquadrão Suicida e fez outros personagens. Ele tá parecendo. Ele tá parecendo mesmo. Tá muito parecido, cara. Muito, muito, muito. E depois ele vem aí com o Batman, né? Eu não sei se ele gravou antes ou depois de Batman. Tô na dúvida agora. Não, Batman. O Batman ele vai começar a gravar agora. Tanto que Não, lá vai começar a gravar agora, o Duna, o trailer saiu. Só O dia trailer saiu 22. anteontem. É só Então, dia aí 22 de maio que ele começa. lá nos Estados Unidos, eles fizeram um evento pro trailer. Aí tava a Zendaya, o Pattinson, o Dennis. E ele está com o visual que ele tava no The Batman. Então ele já vai começar a gravar. Já tá, acho que daqui a uns meses. Que provavelmente os caras fizeram o marketing de soltar a parada na segunda, esperando que o Chalamet fosse ganhar o Oscar, né? Os caras estavam esperando. Não, então, eles fizeram 2 trailers. Não sei se vocês souberam disso. Eles fizeram 2 trailers. Um trailer era enaltecendo o Chalamet como vencedor do Oscar. E o outro era esse aí. Deu ruim, né? Mas olha que curioso. Eu lembro disso. A galera falando pra cacete do Chalamet. Porra, filho da puta, não sei o quê. Saiu o trailer de Duna Negro. Caraca, isso é o Caribe! 23h59, meia-noite. Todo mundo enaltecendo o cara. A internet A internet é muito bom. É muito bom. Mas aí tem que saber separar o artista do personagem também, né? Cara, acontece que aconteceu. O cara é muito bom. Ele é muito bom. Não, sim, ele é muito bom. Ele tem umas declarações lá que eu fico assim, mano, cala a boca. Mas assim, cara, enquanto que é ator, o cara manda bem pra caralho, entendeu? Então, beleza. o Robert Pattinson, cara, vai ser absurdo, assim, eu acho, nesse filme, assim, né? Porque ele vai interpretar um antagonista, né? Então, eu vi uma parada de um cara falando na rede social, foi até no Twitter isso, que a gente não sabe se ele vai ser o vilão 100%, porque se vocês se ligarem, no pôster, a imagem dele tá tipo... Tem uma divisão, tem 2 rostos no pôster dele. Então, é porque... Um vilão, um cara bom ao mesmo tempo, saca? É porque, Igor, ele, na verdade, é só uma estratégia de marketing, porque o poder dele é mudar de forma.
né? Então que foda! Caralho, muito maneiro. ele se disfarça. E ele no livro, o personagem é o Skytail, né? Ele, tipo assim, é o principal antagonista de Duna Messias, né? E ele é o cara que começa a conspiração contra o povo. Então, tipo assim, você nunca vai saber se é ele ou se não é. Isso é muito da hora. É um personagem muito da hora. É porque agora eu não vou me lembrar, mas é da raça dele, cara. É uma raça que tem. É disso. Olha, eles conseguem fazer isso. Eu espero que ele mande tão bem quanto o Feudo Rutar em Duna Parte 2, que o Austin Butler tirou onda naquele personagem ali. I am Paul Muad'Dib Atreides, Duke of Arrakis! Vou falando em personagem que muda de forma, tem na Marvel os Skrulls. Aí, quem é da Marvel? Homem-Aranha. Vamos começar a falar de Homem-Aranha? Caraca, muito bom! Vamos falar de Homem-Aranha, gente, pelo amor de Deus. Cara, é assim. Bora, e aí? Temos haters na casa de mesa pra 4, porque tem quem não goste desse Não. trailer, cara. Cara, eu ele acho tá de muito Ele tá de bom. TPM, mano. É impossível. Ah, não, gente. Não, gente. Calma aí. Olha só, vocês estão. Ó, os caras trazem. O Igor sabe, um dos caras que mais ama Homem-Aranha aqui. Aí, pô, o cara vai falar que não gostou do trailer. Eu vou. Não, mas aí que tá. O amigo que não gosta do trailer não veio. Se escondeu. É o Rony, O Ramos e o Rony. O Ramos e o Rony. Graças a Deus. Não, a gente ia entrar aqui numa discussão total. Eu falei, cara, você não gosta do Homem-Aranha. Eu tenho que te falar uma parada que eu acho que eu nunca te falei isso. Eu comecei a gostar do Aranha do Tom Holland no Sem Volta Pra Casa, porque até então eu sempre achei ele muito mimizento, muito chato, e tipo, eu não conseguia ver ele como um Homem-Aranha, ele não conseguia resolver nada sozinho. E no Sem Volta Pra Casa, ele passa por perdas, ele Esse passa filme por... também não vai conseguir resolver sozinho. Não, pra mim já tá resolvido lá no Sem Volta Pra Casa. Pra mim é Não mudou nada, né? e começa a ser um Homem-Aranha. Não, assim, aquela- eu não desgosto dele, mas assim, é porque também tem uma questão que, quando eu vi ele, eu tinha, sei lá, uns 11 anos. O Aranha. 97. Até eu que tenho 24 anos fiquei em Não, choque. ele não é o meu Homem-Aranha, porque se for por isso, pela infância é o Andrew Garfield. Cara, eu gosto do primeiro filme dele, eu acho muito bom. Tipo assim, é bem legal mesmo, assim. As cores do primeiro filme lembram muito os quadrinhos do Steve Ditko, né? Os quadrinhos clássicos, assim. E nesse filme, isso é uma coisa que me irrita no filme 2, né? Por quê? Porque no primeiro filme ele resolve as coisas sozinho. E aí no segundo filme ele não resolve, pô. Tá ligado? Tipo assim, eu fiquei, mano, o que tá acontecendo? O cara, ele avançou quando tinha 15 anos de idade e retrocedeu com 16, pô. Qual é a loucura disso aqui? Mas eu gosto bastante do terceiro filme também. Pô, não tem como. Eu acho que o segundo filme, o problema todo é aquele arco do. O Sr. Stark, não sou digno desse óculos. Não, cagaram o mistério. Não, Isso aí é horrível, cara. Não, o mistério é maneiro, que O isso? mistério é legal, cara. Não, o mistério é da hora. Eu falo essa dependência dele assim, tipo, eu preciso do Stark. Isso é... Eu acho Se que fosse um filme... Se fosse um filme, eu gosto do segundo, tá? Eu não desgosto, não. Eu acho o primeiro muito legal. O primeiro muito legal. O 3 também é muito legal. Eu não vou dizer que tá. Enfim. É mais por causa daquela coisa de evento e tal, trouxe os outros Homem-Aranha, enfim. Isso pra mim é uma cerejinha no bolo legal. Um bolo gostosinho. Sim. Mas não é um bolo doce de leite. Então, assim. Ótimo. Não é? Então, tu que é mineiro, então. Assim, tu vai comer, você vai se fartar com aquilo, mas no final vai dar uma diarreia fodida. Exato. O terceiro Depois filme? eu vou esquecer o gosto. Depois que eu vou O esquecer o terceiro sabor. filme? Não, gente. O segundo. Ah, sim, o segundo. O segundo é uma merda mesmo. Não, o segundo. O segundo é horrível, mas o terceiro é ótimo. Mas não é Mas horrível. é mais ou menos. O problema do Tem segundo. essas O coisas. terceiro filme é mais ou menos, gente? Que isso, gente? Bem mais ou menos. É cara, porque é você... Não, você... vocês não estão falando isso. Não, cara, mas é porque é um filme que apela muito pra nostalgia, cara. Você tem que assim, aceitar isso. Não, assim, apela pra nostalgia, mas cara, você vê. Aquilo ali é Homem-Aranha total, mano. Aquilo ali é um filme do Homem-Aranha. O filme em si não é legal. Eu acho um filme mediano, mas aí tem o plus de ter os Não, aranhas. tudo bem, mas tipo assim, se tu for na rua e perguntar pra um fã do Homem-Aranha, o cara vai falar assim, mano, de quadrinho, o cara vai virar pra você e falar, o filme é ótimo, é perfeito. Não, ok, cara, eu também sou muito fã do Homem-Aranha. O Homem-Aranha é meu super-herói favorito, mas o que eu tô falando é o filme, se você for pegar roteiro e tudo mais, o filme tá cheio de furo de roteiro e isso pra mim
mim, eu passo um pano. Ah, gente. Eu passo um Deixa eu- pano legal. O que é memorável? O que é memorável no terceiro filme? Memorável. Os três aranhas, ponto. É. É Os isso. três aranhas. E os sim. vilões. É isso. E os Três vilões? aranhas, os três Ah, aranhas de desenvolvimento interessante. do Peter Parker. Interessante. Qual desses pontos é original do Homem-Aranha do Tom Holland? O desenvolvimento dele. Vocês não podem Ele desmerecer. tem- Eu acho que a gente não pode É. desmerecer a morte da eu May. não Por mais desmereço. que a May, eu não, cara, é o que eu tava falando. Eu não curtia esse Peter, eu não curtia a May, cara, a May Parker ser daquele jeito, eu acho bizarro. Ok, Mas enfim, ok. eu não gosto dela. Não, meu eu amigo, tô falando é da que- mulher. A mulher é maravilhosa. Ai, ai, ai. Eu tinha problemas com isso, cara, mas porra, quando ela morreu, eu fiquei Não, sentido com a emocionante. morte da mulher. Não, Eu falei, gente, é o original Mas, dele, gente. Ele tem um desenvolvimento absurdo no filme, cara. Ele começa o Não, filme absurdo, como o cara não. mimado do Stark e ele termina o filme como um Peter Parker de verdade, um Homem-Aranha de Ele verdade. termina, exato. Mas você tá pontuando o problema dos 3 filmes, porque ele demora 3 filmes pra isso. Ficou o problema, ele era um é esse. adolescente. Não, pra mim é um em teoria, é porque, né, aquela coisa de botar atores mais velhos e tal, isso aqui. O Homem-Aranha do Tobey Maguire também. Não, ninguém. Não convence como adolescente. Não, Tobey Maguire. calma aí. Existe uma diferença muito grande, gente. Sim, Não, eu O entendo Tobey essa Maguire parada tava que tá saindo da falando, escola. O filme começa com ele encerrando o ensino médio. Exato. Não me leve a mal. O ponto aqui os filmes são bons, eu gosto dos 3. Uhum. Eu gosto dos 3. Só que assim, os 3 não chegou aos pés do Aranha Verso. Concordo. Não chega Que é aos uma- pés de qualquer um do Sam Raimi. De qualquer um dos. Não, do terceiro. O 3, vamos tirar o O 3. 3 é muito ruim. Vamos tirar o terceiro 3, é tá. muito ruim. O 2 e o 1 não chega aos pés do 2 e do 1. Não chega. Não, tá Não maluco. chega. Eu acho, inclusive, que a Ameaça de Electro é melhor do que os 3 do Tom Holland. E eu gosto muito da Ameaça de Electro. Gosto muito. Que isso? Não. Tô falando gente, sério, gente, tô falando gente, sério. não. Olha, eu vou falar Não, contigo que eu gente, gosto não. mais do Ameaça de Elétrica do segundo filme do Só Tom que. Holland. Mas, Não. cara. Não, gente. Mas, Gente, não dá. eu tô elogiando. Eu juro pra você que eu tô elogiando. Porque eu gosto dos 3 filmes do Homem-Aranha do Holland. Só que assim, comparado dos outros. Eu não gosto do primeiro do Andrew Garfield. É o fato, eu não Chato. gosto mesmo. Apesar de ter Eu não acho- cenas eu não muito acho- boas. Tem uma coisa que eu posso Primeiro, falar mal aquele- do primeiro, é a roupa. A roupa eu acho muito feia. Aquele lagarto com narizinho humano É ruim, não dá. Eu acho. Pô, cara, mas é que eu acho o Andrew um baita Peter e um baita Homem-Aranha. Não, baita Não, Peter, baita o Homem-Aranha Peter não, anda de o baita skate, meu irmão. Peter ele Que não baita é. Peter. Isso é maneiro, isso é Ele não maneiro. é um baita Não, Peter, não, não. mas ele é um baita Homem-Aranha. Gente, Você- o Efra tá colocando aqui no nosso chat privado, gente, ordem na Puta, conversa. tá o bagulho tá queimando, pegou Vamos fogo aí. voltar. Quero falar rapidinho antes de entrar no trailer, eu quero falar que o que prejudica os filmes do Andrew Garfield são os vilões. Sim. Eu acho que a caracterização dos vilões faz a gente ficar meio. Perfeito. O Electron azul com um dente separado que ficou. O lagarto Não, mas com o narizinho. Ele ser azul é do universo Ultimate, vai. O Duende Verde que tem a carinha tipo zoada por causa do negócio. Então, isso faz com que a gente desvalorize o filme. Só que com cenas de ação, o filme é incrível. É incrível. Como Homem-Aranha, o melhor Homem-Aranha é o do Andrew Garfield. É o cara que não para de falar o tempo E inteiro. que é o o melhor ator dos 3, né? Só que o Tobey, o desenvolvimento de Peter do Tobey Maguire é muito melhor. É melhor. Principalmente no segundo filme. É uma obra-prima. É uma obra-prima. E aí, eu quero falar do trailer agora, justamente pegando esse gancho. O nosso querido amigo Rafael Ramos, que vai ser citado profundamente aqui, Tadinho. ele veio que é para você que tá ouvindo, Rafael Ramos, é para você. Ele veio questionar, como assim você já foi picado não sei quantos anos e agora tá sofrendo mutação? Não, pô, E- aí é né? demais, né? E uma coisa que eu lembro que nos quadrinhos tinha isso, Uhum. a mutação era muito ligado ao estado do Peter. Ao Exato. estresse emocional que ele tem. Interessante. E aí até você vai visto no lembrar- segundo Eu ia filme. perguntar aqui pra vocês, é que eu não. É que eu não Ou a eu não coisa, leio. ou a coisas que acontecem também, né? Vocês que são leitores do Homem-Aranha, isso acontece nos quadrinhos, então, né? Porque Acontece. Na eu saga, só na vi saga isso do. acontecer na animação dos anos 90. Na animação, então. É porque nos anos 60 tem uma mutação que ele ganha os 6 braços, né? Aí, como são 8, né? Conta as pernas, né? Que adaptaram para o desenho, né? Ele acaba virando um desenho, uma aranha humana Aí gigante. vai chamar a Madame Teia pra ajudar. Pode trazer a Dakota Johnson. Não, né? Seria- não, então. Só que o que acontece? O que acontece, gente? Aí esse filme vai Assim, ser eu não acho que o Peter do Tom vai virar uma aranha gigante. Eu acho que eles vão se basear muito mais Cancela o na filme. cancela o saga, filme. na saga O Outro, que foi uma saga que
ele virou ele não virou uma aranha, mas, tipo assim, ele ganhou... As habilidades dele foram aprimoradas quando ele morreu. Ele literalmente morre quando ele luta contra o vilão Morlun, né? Que é um vilão que caça os Totem-Aranha. Vilão quem? É o vilão Morlun. Ele é um vilão que ele caça os Totem-Aranha. O Peter, ele é um Totem. E aí, nessa saga, ele acaba morrendo pro Morlun e ele ressuscita saindo de um casulo. É literalmente aquela cena, quando ele tá no casulo ali de teia, ele sai do casulo e quando ele sai do casulo, todas as habilidades dele estão aprimoradas. Uma das coisas que a gente vê no trailer, né? Que o olho dele... Ele sai mutado ou ele sai normal? Não, mas não é mutação, é evolução genética dele. Aquilo ali é o que ele é, só que é melhorado, entendeu? Então... o estágio final, né, deveria ser ele virar uma aranha, mas isso não vai acontecer, entendeu? Porque isso foi uma saga que a Marvel fez que não deveria nem existir. Eu queria que a Marvel tivesse um culhão do tamanho do mundo Exato. e botar a porcaria do ele como uma aranha. Nem que seja naquele, nem que seja naquele fase, pra quem conhece Naruto aí, na luta contra o Pen, que o Naruto se deixa ser levado pela raposa e vira raposa. Aí o pai dele vem e sela ele de novo, ele volta. Nem que seja tipo assim, cara, ele começa a transformação, ele lembra da Tia May com grandes poderes vem de verdade, e aí volta pra forma humana. É porque os Aí rumores... eu gritaria no cinema aí. Os rumores, eles apontam muito que ele vai virar uma aranha gigante. E, tipo assim, tudo que vazou aponta que realmente vai. E pelo trailer, a gente consegue ver que tá batendo com muito vazamento. Mas eu, particularmente, não acho que a Marvel faria isso. Mas pode ser que aconteça. E seria do caraca. Essa mutação, essa evolução da mutação que assim, o Peter ele não é considerado um mutante porque, na verdade, ele foi um humano geneticamente alterado que foi mordido por uma porra de uma aranha. Show. Então, vai acontecer essa evolução da mutação dele por conta de estresse emocional e tal. É daí que eles fazem um link com o Banner, né? Pro Banner chegar e ajudar ele, porque o Banner entende disso. Não só isso, mas na animação dos anos 90, ele vai procurar ajuda dos X-Men. Dos X-Men, Sim, é verdade. dos X-Men. E aí dizem que a Jean Grey tá nesse filme. Só que a Jean Grey supostamente seria uma vilã. Não vai ser a 7.5, mas eu também acho que não é. Mas vocês... Aquela cena que ele abre um carro forte, eu não sei se era um carro forte ou uma velhinha lá dentro. Então, aquilo ali, se você for ver no trailer, frame, você vai ver que a telepatia, ela sai da senhorinha e ela vai pros guardas, e ela vai subindo. Então você vai vendo que ela tá controlando as pessoas. Tem alguém controlando as pessoas. Não pode ser a Jean Grey não faria isso. Claro que a Jean Grey faz isso, sim. Só que não. Não tô dizendo que ela não pode, eu tô dizendo que ela não faria. Não, mas a gente tem que entender que é um contexto completamente diferente. Tipo assim, a Jean Grey da Saint Sink é uma Jean Grey muito mais jovem. É completamente diferente. Ela não sabe como controlar os poderes dela, ela não sabe a maneira de controlar. Ela tá muito instável. Ela não tem o professor Xavier pra chegar pra ela e dizer o que é certo e o que é errado. Ela tá moda. Mas a velhinha faz uma cara de malícia, mano. Não vai colocar um X-Men no filme do Homem-Aranha. Tipo, um X-Men tão grande assim. Gente, qual o problema? Isso é Marvel, gente. Cara, o filme já tem 300 coisas pra colocar X-Men. Ué, o quadrinho é assim. Não, tá maluco. Quem fala isso aqui nunca leu o quadrinho. Mas isso é uma coisa... Mas isso aqui é cinema, cara. Isso aqui é cinema. É um filme baseado no quadrinho. Presta atenção, olha. Você já tá trabalhando com um Peter Parker que tá num momento diferente. Ele tá um Peter Parker que ele tá num momento diferente da vida dele, que a gente precisa ver isso sendo explorado. Tem uma porrada de vilão, tá bom que um ou outro vai ser só, né? Não vai ser desenvolvido. Acho que tem vai uma ser porrada só de vilão, não é nem o problema, é que tem muito personagem... Frank Castle, Bruce Banner. Aí tu vai colocar um X-Men no filme, cara. A possibilidade do... Eu acho até... Isso é teoria minha, não sei se já foi falado e tal, mas o Tron é o tio, não, que aparece lá, que não tá acreditado no IMDb. O cara que vai ser o chefe do pessoal que caça mutante lá. O cara... Ele é o Bolívar atrás? Será que ele é o Bolívar atrás? Não. Ele provavelmente é só um cara que, se a gente for ver, o departamento de controle de danos, ele tá caçando a Jean Grey. Não vou falar de Jean Grey porque é a personagem da Saint Sink. O que acontece? Eu concordo, cinema é diferente de quadrinho, mas não dá, mano. Um fã de quadrinho quer ver no cinema que ele lê nas HQs. E eu entendo muito, tipo assim, eu já conversei isso muito com o Igor, tipo assim, eu entendo muito a galera que gosta de cinema, cara, eu amo cinema, mas, mano, eu sou fã de quadrinho, e quando eu tô vendo um filme do Homem-Aranha, desculpa, eu não quero ver cinematica, eu quero ver quadrinho, tá ligado? Tipo assim, eu quero ver quadrinho dela, é que cinema, assim como quadrinho, tem regras. Você não tiver mão pra trabalhar todos os personagens no filme, o filme virou Homem-Aranha atrás do Sam Raimi. Exato. Gente, a gente tá fazendo um pré-julgamento de um filme que
que a gente não assistiu. Não. Calma aí. Não, aí. Não vou fazer A gente pré-julgamento. Cara, eu sei É que uma nada- preocupação, Sim. porque a gente já viu esse filme antes. Eu entendo, mas olha só, gente não é, vai mesmo, história. não é a mesma direção, mas um filme de herói recente que tem personagem pra cacete e tá muito bem equilibrado é o Superman. No, God, please, no! Não Obrigado, é mesmo? amigo. O Se filme é for bom, bem é trabalhado, bem feito. exatamente. Mas é isso que eu tô Mas falando. nem todos os Aí- personagens aí funcionam. Eu não vira- gosto da vira- Maria se Gabriela for de isso, Faria, por exemplo. Eu aposto que não seja ela, porque a Marvel, empresa, indústria, dinheiro, não apresentaria uma personagem do tamanho da Jean Grey. Cara, eu concordo contigo. A próxima grande saga dos cinemas vai ser X-Men. Isso fica complicado como costurar, sabendo que tu vai ter um soft reboot a partir do Guerras Secretas, de montar uma equipe nova. E você tem que lembrar que a Jean Grey dos quadrinhos, supostamente, ela tem história acontecendo desde os anos 60. E aí você fala, não, Rafael, porque como é que... Senão fica difícil você encaixar um Magneto que sofreu na guerra, um Então, professor Teodoro, Xavier que já veio... Então, eu fico pensando nos dois lados. Eu tenho meu pensamento parecido com o do Nathan, do tipo, cara, será que eles vão apresentar a Jean Grey agora fazendo o que tá fazendo antes de conhecer um professor Xavier pra guiar ela? Porque assim, a gente já sabe que já tá X-Men, o novo X-Men, já tá em pré-produção, né, a nova formação, tá, do X-Men, já tá em pré-produção pra lançar daqui a um tempo. Eu fiquei pensando se eles não querem fazer uma gambiarra maluca, que eu acho um erro, mas tudo bem, se eles não vão fazer uma gambiarra maluca de trazer a SAG-5 como a Jean Grey pra esse filme, pra deixar ela apresentada pra depois usá-la futuramente. E aí rolar E assim, esse reboot e tal e depois trazerem ela de volta. Eu pensei nisso. Here comes a new challenger. O outro membro aqui do Smash chegou, hein? Richard Smash Bros. Aqui. Eu acredito que os vilões apresentados como capa de quadrinhos são vilões de início de filme. Os reais desafios do Peter provavelmente vão ser Lápis, Escorpião e Tentáculo. Tentáculo por quê? Tem ligação espiritual com o Céu Negro, que é o deus deles, que é a Electra, que é vilã do Demolidor, que é o parceiro dele, e possivelmente está naquele frame que foi travado ali, que é o do Peter pulando contra o Tentáculo. Sim. E aí também acho que o Justiceiro está nessa leva, porque o Justiceiro também lutou contra o Tentáculo. Então temos dois membros ali que lutaram contra o Tentáculo. E o Tentáculo, ele tem aborda a área espiritual e mística da Marvel. E o nosso querido Homem-Aranha, ele tem um lado também místico, que é a parte dele ser o totem da aranha, que muita gente detesta e muita gente ama. Do universo 616. Do universo Madame Teia 616. confirmado, então, hein? Madame Teia confirmada aí, ó. Eu detesto Madame Teia. Por favor, gente. Tem que ser extirpado da Terra. Esse filme não existe, esse filme é um surto coletivo. Esse Mas filme vamos- é horroroso. É o melhor filme da então a Marvel. gente Melhor que Capitão América Tentáculo 2. pode estar contra o Peter exatamente por essa fase. A gente pode ver como é que é o nome dele, que eu sempre esqueço, do vampiro lá que mata Morlon falou aí. Marlon. A gente pode ver alguma coisa relacionada a isso, mas eu acredito que o Tentáculo está atrás dele exatamente pelo fato de ele ser o totem da aranha, e o totem da aranha é multiversal. Então a gente tem uma conexão ali indireta e urbana, mas indireta, com as incursões. A minha questão quanto a Sage Sink e a sua personagem é a seguinte, e também tudo isso corrobora o fato do Peter estar evoluindo, estar desenvolvendo mais novas mutações, novas habilidades e tal, e isso está tudo no quadrinho. Com relação ao personagem da Sage Sink, é uma área muito nebulosa e ela não se encaixa muito nessa minha teoria. Mas uma das coisas que podem corroborar para que ela seja de fato Jean Grey, que eu acho que é uma possibilidade, não é 100% de certeza, é o fato da entidade Fênix estar ligada a ela, mesmo antes de ela ter conexão na timeline da personagem Jean Grey. Como a entidade Fênix é uma entidade multiversal e ela está além das eras e antes das eras, ela tem uma consciência de tempo que é diferente da consciência de tempo nossa e dos personagens da Marvel. Então ela pode ter despertado esta Jean Grey, que pode estar em onde? Onde é que ela estava esse tempo todo? Ela poderia estar em Krakoa, poderia estar escondida em outro lugar, ou pode simplesmente ser uma versão alternativa dela, e tal qual a Feiticeira Escarlate, no filme do Doutor Estranho, que é mais da Feiticeira Escarlate do que do próprio Doutor Estranho, ela pode ter assumido a consciência da... Meu Deus do céu! Jean Grey desse universo,
e feito ela ter a consciência das incursões e ela ter tomado algum tipo de atitude ali que a gente está vendo a reação dos soldados, né? Esqueci agora que eu tô te dando, Sim, mas, entendeu? Então, acho cara, que mas tipo vocês não assim, acham que é está uma muito teoria meio louca? complexo, Pode não? ser uma Pois é, teoria meio filme do louca, mas Venom. tipo assim, dentro Então é da por lore isso. faz sentido. Mas assim, vamos lá. Esse Ô, filme vai Moviola, ter levantei a 5 mão. horas. Esse filme vai ter O 5 Teodoro levantou a horas. mão Não, primeiro, Moviola. mas esse filme vai ter 5 horas? Se tiver, beleza. Eu acho que vai. pelo Não, visto. então, o que eu ia pontuar é o seguinte: existe um rumor antigo que da Chatra, né, poder estar no filme, e ela também. Chatra é uma abelhona preta. Chatra, tá? Shathra. No começo tinha um rumor que a Sadie poderia interpretar esse personagem, Sim. que ela é uma caçadora de totens também, tá? E eu acho que ela pode ser. Porque uma coisa que a gente pode também pensar, vamos dizer que a Sadie Sink vai ser efetivamente a Jean Grey. Pode ser que ela não seja a vilã do filme. Pode Sim. ser que tenha um vilão, e eu acho que faz sentido ser esse vilão que eu citei aqui, porque aquela cena, gente, eu vi algum lugar na internet falando assim: a Jean Grey tá presa e ela tá ocupando a mente das pessoas para poder libertar ela. A cena não faz sentido. Porque ela vai entrar na mente da mulher que tá guiando o tanque, pra entrar na mente do guarda, pra entrar no... Se ela pode entrar na mente de quem vai libertar ela, mano, vai no do chefe. Me liberta, eu vou embora pra casa. Se for a Jean Grey, eu não acho que ela seja vilã. Ela, no máximo, se for isso e se for ela deve ser uma antagonista pontual do Aranha nesse filme pra depois eles se acertarem. Mas é que nem Gente, aquela calma, história de calma, comédia calma, romântica. calma. Eles se odeiam, mas depois se amam. Tem vários antagonistas nesse filme. Se for a Jean Grey, é como o Richard falou, é uma possibilidade, não tem nada confirmado. Se for ela controlando o Manx e tal, cara, ela não vai ser a grande antagonista do filme. Ela não vai ser a grande vilã do filme. Ela no máximo vai ser uma antagonista ou alguém que o Peter Parker tem um problema ali e resolve, depois eles se acertam. Porque, cara, tem muita coisa. Tem o tentáculo, supostamente, não sei se esses ninjas são o tentáculo, provavelmente é. Aí tem o lápis, tem o escorpião, tem não sei quem, é muita coisa. Então eu tô achando que deve haver um segmento no filme com uma montagem com o Homem-Aranha lutando com cada um, dizendo como é que é o dia a dia do Homem-Aranha. Desculpa interromper, vai ter no começo do filme, que são aqueles vilões, Bumerangue, Tarântula, essa galera ali no começo do filme. Isso, inclusive até eles reduzem as capas Exato, é irado, né? E o ponto que você falou, se aquela ninja de vermelho não forem o tentáculo, desliga a televisão e vai embora. Deve ser. Porque ninja de vermelho na Marvel, cara, pelo amor de Deus. Ainda deve ter um Demolidor nesse filme aí, cara. Eu não duvido Se nada de aquela aparecer. cena que os ninjas estão pulando e o Homem-Aranha tá descendo, deve ter um Demolidor pulando ali, ou um outro personagem ali, sabe? Que nem apagaram no trailer do Aranha 3, que tinha uns 3 Homem-Aranhas, eles apagaram. Deve rolar alguma coisa parecida nessa cena. Não, então, eu acredito muito que a gente não sabe nada do filme. Porque, cara, a gente tá teorizando muita coisa e tá fazendo muita coisa e a gente tá achando que é uma coisa e o filme pode entregar uma coisa completamente diferente, cara, do que todo mundo tá teorizando. Eu acho que a única parte confirmada, 100%, é a questão dele tendo que lidar com a evolução genética que ele tá tendo. Dentro disso aí, Nathan, que você tá falando, de coisa que o Homem-Aranha, ele precisa lidar, tem a questão do mundo não se lembrar do Peter, né? Assim, do final do filme anterior, né? O mundo não lembra da existência do Peter Parker, né? Por conta do feitiço do Doutor Estranho e tal. Então, assim, a galera não sabe que o Aranha e o Peter são a mesma pessoa. Aí eu fico pensando o seguinte, como é que isso afeta a Michelle Jones, o Ned e toda essa galera? Tipo assim, eles lembram do Homem-Aranha, mas não lembram da cara do Peter Parker. Mas assim, e se tiver algum registro físico do Peter Parker? Tem, não tem? Carteira de identidade, certidão de nascimento? Porque assim, ele tá vivendo uma vida, o feitiço, ele apagou tudo. É tipo assim, ninguém sabe quem ele é. Então, mas... tipo assim, é magia. Não tem como, tipo... Mas eu vi um lugar, Nathan, e faz sentido. Só que a Mary Jane e o Ned, né? A Mary Jane não, a MJ e o Ned, eles tiveram experiências com o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, exatamente. O Homem-Aranha, ninguém esqueceu. O filme que aparece deles no finalzinho, dá pra ver claramente. E se for o apartamento da Mary Jane e do Ned, eles estão procurando, estão estudando, estão vendo o Homem-Aranha, porque eles têm essa ligação emocional com a pessoa. Isso não se tira nem com magia. Não afeta a emoção. Porque assim, é uma das limitações da magia na Marvel. Ela não consegue acessar a emoção. Eles tiveram contato com o Homem-Aranha lá em Washington no primeiro filme. Eles tiveram contato com o Homem-Aranha em Londres no segundo filme. Na Estátua da Liberdade, entendeu? Então, assim, eles tiveram vários contatos com o Homem-Aranha. Então, não lembro de nunca ter visto Homem-Aranha na vida. Não, alguma coisa tem. E vocês viram no pessoal da IA falando como consertar o filme 3 em 1 minuto? Que era pro
pro Peter Parker ligar pro Nick Fury e pedir um Skrull emprestado. Aí o Skrull se faz de Peter Parker numa coletiva. E o Homem-Aranha, gente, eu não sou Homem-Aranha, Homem-Aranha Eu sou tá aqui. Homem-Aranha aí, ó. Cara, Resolveu. não, mas assim, eu vejo o filme esse 4, né, como tem muito potencial para ser um filmaço, assim. Eu não acho que a gente vai ter os mesmos problemas, né, olhando para a parte do cinema, né, como o Marcos falou, de roteiro como o Sem Volta para Casa tem, né? Eu acredito por quê? Por conta da direção, né? Se a gente for olhar quem tá dirigindo e quem tá escrevendo, a gente começa a ver que é um cara que ele escreve de forma diferente e ele tem uma atenção muito maior pro filme, né? O Dustin Daniel Creighton, cara, ele é um cara que é apaixonado por super-herói e é apaixonado pelo Homem-Aranha. Não sei se vocês vão lembrar, né? Tem um filme do Shang-Chi, tem as melhores cenas de ação da Marvel, né? Aquela cena do trem é loucura. Ele se segura nas barras da plataforma, é uma coisa louca. E além disso tudo, ele tem muito conhecimento na área de ação, por isso que muita gente tá falando, né? Uma galera que já viu parte do filme tá falando que, cara, Inquisitação é o melhor filme Inquisitação do Homem-Aranha, porque tem um cuidado muito grande. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas um dos caras da coreografia era o Jack Chan, capitaneou tudo isso na parte da coreografia de luta que a gente vê, principalmente as com tentáculo. Eu soube que o time de dublês dele vai estar coreografando. Eu não sei se ele tava nas gravações, mas o time de dublê dele tava responsável pelas coreografias de ação. Então, assim, é um filme que eu tô muito esperançoso, cara. Eu acho que, assim, o fã do Homem-Aranha, ele vai curtir muito, e o público geral também vai gostar. Eu acho que é um filme que, por mais que ele tenha muitos personagens, ele não se esquece do Homem-Aranha. Eu acredito que dessa vez a gente está vendo uma coisa que poucas vezes a gente viu, que é quando a galera ouviu a gente, sabe? Ouviu o Nerd Raiz, até porque, como o Nathan apontou, o Dustin Daniel Creighton é um fã também raiz, mais velho, e ele também, assim como a gente, quer ver o Peter Parker na faculdade, Peter Parker adulto, Peter Parker lidando com os problemas da vida e crescendo na vida junto com a gente. Então, eu também acredito que eu fiz esse rolê todo para explicar e dar algum sentido para a questão do Peter estar tendo esses problemas e para a questão do multiverso e tal, porque, enfim, estamos com o Doomsday batendo na porta aí. Mas eu prefiro acreditar, e isso é uma esperança pessoal minha, que esse filme vai ser pé no chão. Que a gente tem muito vilão pé no chão. Tentáculo, por mais que seja místico, ele é muito mais da pancadaria do que propriamente do místico. A gente tem ali Demolidor com estreia para semana que vem? Dia 24. Daqui a pouquinho. A gente tem Especial dos Justiceiros chegando também. A gente tem muitas coisas urbanas acontecendo. A Jessica Jones retornando, que também é uma heroína urbana de Nova York. A gente tem um possível retorno aí dos Defensores, ou reformulação dos Defensores. Então eu acredito que esse filme pode ser muito mais pé no chão do que a gente está imaginando, com referências, obviamente, à questão do Peter ser um totem, a questão do Peter, só para fazer essa ligação com o multiverso. E a City Sink ser um personagem que a gente não faz ideia do que é. E, tipo, é completamente diferente de tudo que a gente está pensando. Eu só queria deixar a questão do easter egg da vampira ali, que eu amei. O easter egg da vampira, eu sei que não é a vampira, eu sei que essa atriz não vai fazer a vampira, mas só de ter um personagem idêntico à vampira de X-Men já me deixou muito feliz, porque é um easter egg sobre X-Men, e de fato, como foi muito bem apontado aqui enquanto eu estava aqui em silêncio, é a próxima grande saga da Marvel, gente, não tem como. E mais lucrativo é X-Men, assim como é Quarteto Fantástico, entre outras coisas. Então eu acredito, e o Homem-Aranha, com certeza, né? Mas eu acredito que é a próxima saga, então o que eles puderem fazer, pelo menos de referência, eles vão fazer. Pode ser e pode ser reinterpretado por outra pessoa no futuro, assim como deram aquela desculpa michuruca de que o Peter Parker era criança, vestido com a máscara de ferro, né? Aquela desculpa esfarrapada, mas todo mundo ficou feliz. Pode falar que ficou, porque todo mundo ficou. Então, tipo assim, cara, são coisas que a Marvel tende a usar, mas pela primeira vez na história, a Marvel não está dando todas as cartas. E a gente tem que teorizar muito para tentar adivinhar alguma coisa. Flores bonitas. É um presente de casa nova. Eu sou a MJ. Eu sou seu vizinho aqui do corredor. É amigão da vizinhança. Ô, Richard, tu falou aí das possíveis ligações, né? Tentar trazer uma conexão ainda que sutil, né? Com Defensores e outros Wilson Fisk e outra galera a mais. Eu reparei que tem a cena no trailer que é entregue pro Homem-Aranha a chave da cidade. E quem viu a série do Demolidor Renascido, a primeira temporada, sabe que Nova York tá com uma política extrema contra vigilante. Eu chuto, e a moça que entrega a chave da cidade pro Homem-Aranha é justamente a assessora do Fisk. Eu
chuto que esse filme, essa história, se passa depois dos acontecimentos da segunda temporada. Eu tô chutando. Porque, cara, se você tá vivendo em Nova York, e aí é uma política extrema contra vigilantes, porra, tá lá a assessora do Wilson Fisk entregando chave da cidade pra ele. Então, Eu acho talvez, que só revelaram o final, né? pode ser depois. Oi? Revelaram o final de Demolidor, porque Exato. Demolidor estreia semana que vem, né? Então, Exato. tipo Não assim, seria- a gente já sabe o final, o Demolidor vai ganhar. Né? Não seria a primeira vez que esse tipo de coisa acontece, né? É, exatamente. Ou Lembrando aconteceu que alguma quem coisa e monta o Fisk trailer- teve que sair de cena. Bicho, no mínimo, tomou uma surra. Gente, É, lembrando entendeu? que quem monta o trailer é a Sony, tá? Não é a Disney. Não, mas é o mesmo universo. É o Não, mesmo mas universo. mas a Sony não tem compromisso com isso. Não, a tem que Sony- ter, cara. Hoje eles A têm sim, o Sony- que o Efraim falou é verdade. Hoje a Sony tem A compromisso, Sony porque não. A tá no Sony contrato. pode botar no trailer que a mulher tá entregando a chave sem se preocupar se isso vai interferir na série do Demolidor. Dentro da timeline da Marvel, a Não, gente vai eu ter a entendo- segunda Efra, temporada agora. Eu entendo a fala. Eu entendi a fala que você falou. O que eu tô dizendo é que a Sony, empresa, indústria, ela não pode se pautar. Eu não posso mostrar essa cena aqui dizendo que nem a coisa mais importante para um herói que ganha a chave da cidade não faz diferença pro Peter Parker, porque ele tá muito triste porque ninguém lembra dele, porque isso vai prejudicar a Disney na série do Demolidor, que pode Não, mas ser eles um não estão nem spoiler. aí. Eles não estão É nem isso aí. que eu tô falando. A Sony Estão não tem nem aí. compromisso com isso, não tô nem aí. Entendeu? Entendeu? A não ser que seja uma pista falsa, como já fizeram em trailers passados, e eu acho que não é o caso, eles não estão nem aí de fato. Mas assim, já entrega aqui. É porque a gente já meio que sabe o que vai acontecer, né? A gente sabe que o Demolidor e o Fisk vai haver um embate, e o Fisk ele não vai ficar o tempo todo como prefeito de Nova York, porque na primeira temporada, cara, Nova York tá em estado de sítio. O que mais tem nesse universo são os seres aprimorados. É óbvio que o Fisk ia sair uma hora. Então, assim, o que foi entregue nessa ceninha aí da chave, isso realmente não me incomodou. Mas assim, já é um indicativo de que a gente já sabe que o Fisk não vai durar como prefeito de Nova York. E a prova disso, assim, que eu falei que a Sony em si não tá nem aí, é porque você não viu. O Homem-Aranha não é citado porque não pode ser citado em série, tá? Então você não sabe o quanto do Fisk tá impactando na vida do Homem-Aranha ou não. E se a gente realmente for ver um clipe ali no começo do filme, mostrando as ações do Homem-Aranha nesse período, porque vai ter um salto de tempo entre um filme e outro, cara, aí então que vai ser uma loucura, porque, peraí, eu tô perseguindo o Demolidor, não tô perseguindo o Homem-Aranha? Como é que fica essa questão do Wilson Fisk? Não, então, assim, eles não, o que você falou é verdade, eles não têm compromisso. Mas o que acontece na série do Demolidor afeta no filme do Homem-Aranha, porque é o mesmo universo, foi o que o Efraim falou. Puta, pera aí. Então quer dizer que eu vou ter que assistir o Demolidor, é isso? Não é ruim. Acho que foi o Nathan que falou. Ô, Nathan, eu acho que não afeta tanto, não, por isso que eu tô falando. Se tem uma ordem de assim, a ordem do Fisk no Demolidor é 0 tolerância com o vigilante, vamos caçar. A gente não vai ver, possivelmente no filme do Homem-Aranha, os policiais do Fisk indo atrás do Homem-Aranha. Então, não, assim, a gente pode não ver o Fisk, porque tá no contrato, né? Tem um contrato em que ele não pode aparecer em filmes, porque ele é um personagem, originalmente, vilão do Homem-Aranha. Ele pertence à Sony, né? Só que ele também se popularizou muito como vilão do Demolidor. Então foi um acordo que a Marvel fez com a Sony para que ele fosse vilão, participasse da série do Demolidor. Só que no acordo, ele não participa de filme nenhum. Ele não vai participar do filme, não vai aparecer no filme, mas os policiais podem aparecer. Pode aparecer que, tipo assim, estão caçando o vigilante aranha. Tanto que na série do Demolidor, quando ele assume a prefeitura, ele fala: a gente vai perseguir todo mundo, inclusive escaladores de parede. Talvez eles não ainda que eles não possam aparecer, eu não sei como é que funciona esses trâmites legais, mas assim, se não puder aparecer, eu sei que o Wilson Fisk não pode por conta de restrições entre Sony e Marvel. Então, já que não pode aparecer, eu acredito que possa haver uma menção, ainda que não falem o nome do Wilson Fisk, por exemplo, talvez uma menção, porque, por exemplo, na série do Demolidor é mencionado o Homem-Aranha, só que não falam Homem-Aranha, eles não falam a palavra Homem-Aranha, ele fala escalador de paredes, alguma coisa assim. Sim. Então pode ser que a mesma ideia, né, esse mesmo conceito, essa sacada pode ser Eles parecido. vão passar por isso como se não fosse nada. Dentro da mesma casa, a Marvel fez a série do WandaVision enquanto o roteiro do coisa já estava pronto. Então, assim, a Wanda buscou filho 2 vezes, sofreu 2 vezes, uma parada que, assim, que a Wanda foi vilã, deixou de ser vilã e voltou a ser vilã. Por quê? Porque a gente está desenvolvendo roteiro, o outro está desenvolvendo roteiro. Então, assim, eles vão passar, se tocar no assunto, você estava sendo perseguido semana passada. E vai seguir.
E essa questão que você levantou da assessora do Fisk, cara, a gente já sabia que se acabar a série da segunda temporada vai resolver o caso do Fisk. Sim. Isso, é porque vocês estão falando como se fosse uma grande surpresa que o Demolidor fosse ganhar no final, pô. É lógico que ele vai ganhar. Não, é porque eu vi gente reclamando, dessa cena. Pô, entregou, então, mas assim, gente, era meio óbvio, né? Mas eu queria ressaltar, falando do trailer, que eu achei esse trailer muito interessante por várias coisas que ele mostrou. Apesar de ser um trailer que não mostra muito sobre a história, que eu acho positivo, né? Com os últimos trailers, principalmente desses filmes do Tom Holland, entregaram muito sobre a trama. E esse, apesar de ser o primeiro, né? Dá uma segurada. O trailer não, né, Marcos? O Tom Holland mesmo, né? Sim, também, né? Mas igual, eu lembro que no primeiro eu achei muita sacanagem eles terem revelado que o Tony Stark ia pegar o traje do Peter. Eu achei, pô, não devia revelar isso no trailer, deixa pro filme, pô. Mas assim, coisas que eu achei muito boa. A fotografia tá muito bonita, muito linda. Lembrou muito até os próprios filmes do Andrew Garfield, né? Aquela cena quando ele tá descendo e você vê até o traje dando aquela mexidinha, né? Já livre, né? Já me deixou aliviado, que eu falei, pô, não vai ser aquele boneco de borracha, meu irmão. Ele faz um arranha-céu absurdo, cara. Sim, e a cena quando dá o close no olho, eu achei uma parada, tipo assim, a gente nunca viu em nenhum filme do Homem-Aranha uma parada dessa, e só isso me levou a crer que nós veremos coisas, caminhos nunca explorados no Homem-Aranha dentro do cinema. Isso eu achei muito maneiro. Esse filme tem o potencial de fazer isso, sabe? Não só nos cinemas, tá, Marco? Nem em animação, nem em quadrinhos. Isso nunca foi feito. Foi a primeira vez que a gente viu isso, com o personagem do Homem-Aranha. E uma coisa interessante, o Gomes falou uma parada bacana, que é a questão da fotografia, e uma coisa que não sei se vocês repararam, mas quase todas as cenas que eu vi que estava ao ar livre, o céu estava nublado, assim. Nublado. E essa parada, quando acontece isso, irmão, é porque o tom é essa pegada mais sombria. Você pode olhar e falar assim, tem gracinha lá com o Justiceiro, aquela cena que ele fala motherfucker, ele toma uma teada na boca. De forma inteligente. Não, maneiro, tal. Só que assim, me leva a crer que esse filme vai ter um tom mais sombrio. Uma coisa que me incomodou um pouco nesse trailer... Desculpa te cortar, ô Moviola, mas dessa parte que você falou é importante ver, porque a gente vê ele mais depressivo como Peter, mas como Homem-Aranha ainda brincalhão fazendo piada. Que é o como deve ser, né? Mas é o que tem que ser, né? Exato. Só que o que me incomodou no trailer, e eu queria que isso não rolasse no filme, é porque, assim, ele se afastou da galera, ele quis, no terceiro filme lá do Doutor Estranho, que a galera se esquecesse dele pra proteger os caras e tal. Mas esse filme esse trailer, o trailer tá me dando uma vibe de que ele tá querendo se reaproximar da galera. Eu acho que isso... Não, mas, cara, eu acho que isso é um problema, porque se ele... Também acho. Por que adianta ele ter feito o que separa? Deixa que a coisa orgânica aconteça e ele se aproxime de coisa orgânica, que é uma coisa que ele não pode sair. Só que o que o trailer me deu a entender é que ele tá querendo... Pô, ele vai pro housewarming da Mary Jane, da MJ e do Ned entregar flores. Mas, meu querido Duque Moviola, eu vou te dar a resposta. Eu sou o dono da Marvel ou eu sou o dono da Sony? Meu irmão, a Zendaya e o Miranha Nutella vão casar? Meu irmão, vamos botar esses dois aí. Traz o amigo. Mas é isso aí, Efra. É dinheiro, pô. Eu entendo, Efra, o que você tá falando, mas eu vou ter que concordar com o Moviola, que, tipo assim, saíram até uns rumores que eu achei muito bom, que a gente teria Gwen Stacy e o Harry Osborn. Eu falei, pô, perfeito! Vão tirar eles aí e vão colocar o Harry Osborn. Eu pensei, inclusive, que o Tramel Tillman seria o Norman Osborn. Eu acho que, assim, tipo assim, a gente tem que analisar muita coisa também, né? Não tem como ele se desprender de uma vez. Eu acredito que, tipo assim, esse filme... Tem como, e ele fez. Tem ele como, fez todo mundo esquecer. Mas, tipo assim, tu falou assim, ele... Como é que foi que você falou? Ele quis. Não, ele não quis, ele escolheu. Tipo assim, ele não queria fazer. Ele não queria fazer o que ele fez. Ele quer, tipo assim, que as pessoas se esqueçam, mas ele não queria. Ele escolheu porque ele tinha que escolher. Entendeu? A semântica não tá conversando aqui. Calma aí. Não, você entendeu, Moviola? Não era uma coisa que... Eu entendi. Tá. Dentro dos que foram ele tomou essa opção. Ele poderia simplesmente não ter tomado essa opção. Mas se ele não tomar essa opção, todo mundo morre, pô. Aí você entra no meu ponto. Eu não queria ver nesse filme ele tentando se reaproximar. Então, isso que eu não quero ver. A gente não fala que um filme é ruim e a gente gosta. Então, ele queria não querendo. Qual é o problema? Não, cara. O que eu tô falando é que eu não quero... O que eu não quero ver é
ele, depois de ter feito aquilo, que foi uma atitude drástica... Uma atitude heróica. Uma consequência pesada. Herói. O padrão do herói isso. eu vou sofrer, mas todo mundo vai ficar bem. O herói é isso. É o que ele fala no trailer, né? Às vezes é o que ele Mas fala aí no eles trailer. já Às quebraram vezes... essa parada, já quebraram a consequência disso. Não vai ter mais consequência. Porque ele vai se Não, reaproximar. então, mas ele mesmo fala no trailer, né? Às vezes, até pro Homem-Aranha dar certo, o Peter Parker tem que sofrer. Eu acredito que assim, se a gente for olhar pelo trailer, a gente tá vendo muito do Homem-Aranha. Eu acredito que é um filme muito do Peter se encontrando. Porque se a gente for parar pra perceber, cara, ele perdeu o propósito de vida dele, mano. Ele sabe que ele é o Homem-Aranha, mas cadê o Peter Parker? O Peter Parker morreu. Ele não volta com ela, cara. As emoções dele são muito estáveis e isso gera um estresse muito grande que tá gerando a questão da genética, né? Esse mesmo dilema aconteceu em Homem-Aranha 2. Só que ele perde os poderes no 2, né? Exatamente. Mas ele desiste. Ele desiste. Fala, perdi poderes, dane-se. Se ele quisesse continuar, ele buscaria que nem o... Ele tentou fazer isso com o Connors, né? Ele falou, pô, como é que... Ele tenta fazer isso com o Connors no 2, eu tô enganado. Ou é no 1 que ele faz isso? Não, agora eu não vou lembrar. No 2 ele fica preso no final do filme. Beleza. Eu não posso ser mais Homem-Aranha, então eu vou seguir minha vida. Mas ele pode falar assim, eu tenho os poderes do Homem-Aranha, mas eu quero seguir minha vida de Peter Parker. Ele tem... O fato do Homem-Aranha ser o herói, que ele é... Então, o fato do Homem-Aranha ser o herói que ele é, e aí eu tô trazendo a bagagem desde a década de 60, o fato dele ser o herói que ele é, que admirado por crianças e adultos no mundo inteiro, é o fato dele escolher ser o herói. Isso aí. Dele querer ser o herói. E assim, apesar de tudo que ele passa, apesar de tudo que ele sofre, então ele tomar uma decisão no filme anterior, drástica, heróica, que elimina as pessoas da vida dele para poder ele ser o herói que ele quer ser, show de bola. Só que chega no filme seguinte, quer saber? Tô arrependido. Quero voltar atrás. Então, Moviola, rapidão. Eu só quero falar uma coisa da falta de consequência e de falta do respeito à história que está sendo contada. Isso é isso que eu ia falar de perspectiva. Na perspectiva financeira, é muito interessante trazer a verdade. É muito maneiro trazer o Ned de volta. Cara, eu acho isso perfeito. E a galera que ficou fã lá atrás, que não é a galera que ficou muito fã desse trio, fica muito feliz em revê-lo. A gente queria, como fase dessa nova vida dele, se era um novo dia, se o tema é um novo dia, eu queria ver de fato um novo dia. Assim, eu queria ver eu queria ver o Harry, eu queria ver uma Mary Jane, uma Gwen Stacy, eu queria ver um novo núcleo, eu queria ver o Peter vivendo uma nova vida, de verdade. Então, isso é legal, mas eu entendo também o lado da MJ. Deixa eu falar, né? Eu entendo. Desculpa, é que eu fiquei tanto tempo calado que eu fiquei... Eu quero justamente na linha do que o Nathan tá falando para não perder. Primeiro, o que o Afro falou é verdade. A Zendaya só tá aqui porque é a Zendaya. Se fosse uma outra atriz que não tivesse o peso dela ou que não fosse casada com Tom Holland, não voltaria. Iria começar um mundo novo, Aranha, beleza, o que passou no colégio passou, vou seguir minha vida no coisa. Só que tem um ponto que a gente também tá esquecendo. Cara, a gente viu um trailer, a gente viu 2 cenas com a MJ. Nada garante que essas sejam as únicas 2 cenas. O filme pode dizer que vai seguir esse caminho ou não. Pode ser que ele tente reatar, pode ser que ele tente não. Cara, eu sou um Homem-Aranha de verdade, isso aqui não é pra mim. Mas o que eu acho que eu concordo com vocês é o seguinte, o ideal, no mundo ideal, cara, a gente não teria Zendaya, não teria Ned nesse filme. É o Homem-Aranha. Eu concordo com isso, não. Na vida e sendo apresentada... Sabe por quê? Tu vai lembrar aqui rapidinho. Quando a gente tá no ensino fundamental, cara, a gente tem uma companhia, a gente faz um grupo de amigos, e quando a gente vai pro ensino médio, automaticamente a gente vai conhecer outras pessoas e a gente vai deixar o pessoal do ensino fundamental para trás. Sim. E quando você chega pra faculdade, é evolução. Então, assim, cara, eles eram seus amigos no colegial. Cara, você fez eles esquecerem, você se mudou, foi para outro lugar da cidade, você vai encontrar outras pessoas. Porra, o cara é tão stalker que virou vizinho da ex. Puta que pariu. Não, eu acho que não. O contrário, né? O contrário. Ela virou vizinho dele. Porque é muita conveniência de roteiro. Ou não, né? Ele pode só estar invadindo o prédio também, né? Pode ser. Não fica claro, exatamente. Aí é creepy pra cacete, né? Assim, eu só acho... Não, mas olha só, ele só acho. Tá vendo o vídeo do celular e aí, como é que tá no MIT? É o primeiro dia. Mas aí tem um detalhe, Moviola, tem um detalhe nisso aí, né? Ele ali, primeiro dia do MIT,
muito bem pontuado. O filme se passa 4 anos depois do filme Sem Volta pra Casa. Aquela cena que a gente tá vendo, que a cena inicial do trailer, né? Aquela primeira cena, e alguns takes, eu ainda acredito que alguns takes do trailer é só o início do filme que conta o início do que aconteceu pós Sem Volta pra Casa, e depois a gente vê, né, o que ele fez durante os 4 anos, e aí sim começa o Essa filme. informação tá em algum Se lugar? passa... São 4 anos? Oi? Essa Sim, informação o filme tá na sinopse. Eu não acho que a Zendaya e o Ned deveriam necessariamente sair. Eles poderiam, concordo com o Teodoro nesse ponto, poderiam. Que é aquela coisa toda de você ter novas amizades. Mas eu acho que existe um potencial dramático na existência deles nesse filme. Que é exatamente do cara ver o que perdeu, pra ele poder ser quem ele quer ser. Foi o meu ponto anterior. Então, assim, pra mim, tanto faz se eles tivessem ou não. Eu acho que... Mas pra tá no filme, vai ter um destaque para colocar os dois no filme. Eles não vão estar ali para fazer uma pontinha. Eles vão... E talvez eles sejam parte integral da história. Aí já seria pra mim, seria um problema. Ele vai ficar usando Ned e MJ pra lá e pra cá, pelo amor de Deus, né? Eu acho que, assim, eu acho que o Ned e a MJ, eles vão ser... existem coisas, né, que isso é importante, né? A gente tem que lembrar disso. Existem coisas que o Peter, ele precisa ainda se resolver. Tipo assim, ele escolheu a decisão dele porque era a única decisão que ele tinha, como o Teodoro falou. E cara, tudo bem, ele decidiu aquilo ali e ele tá vivendo como Homem-Aranha. Só que ele tá passando por um processo de estresse que tá mudando quem ele é, geneticamente falando. E isso aconteceu por conta dessa decisão que ele mudou. Eu não acredito, por tudo que meu irmão falou do Dustin Daniel Quaitro, e eu também falei, eu não acredito que ele vai fazer os dois voltarem, né? Ou ele voltar a ser amigo do Ned e tal, essas coisas. Eu só acredito que vai ter um arco, e eu não acho que esse vai ser o principal, mas que ele se libertar de vez disso vai fazer com que a questão da mutação pare. Eu acredito que isso vai ser no início do filme, tá? Eu acredito que ele pode estar até num mundo ideal, no meu filme ideal, na minha cabeça, ele conheceu uma Gwen Stacy e um Harry Osborn na faculdade. E tá vivendo essa crise de tipo assim, eu tenho uma vida antiga, eu tenho uma vida nova, eu perdi minha tia, todo mundo esqueceu que eu existo, eu tenho uma cidade inteira para cuidar. Se a gente trazer a questão do Demolidor ali, da história do Wilson Fisk, tá rolando uma briga de gangue aqui, tem um escorpião batendo no lápis, de tudo, tem um tentáculo tentando dominar. Eu tenho que cuidar disso tudo, não tem mais senhor Stark, eu tô sozinho, pelo amor de Deus. Mano, vamos lá. Se você estivesse nessa situação, você entraria em crise tanto quanto qualquer um. É uma questão a se lidar. E ele tá sozinho, ele não tem mais a tia. Ele não tem ninguém, mano. Tá ligado? Essa Então, que é a assim, parada. ele pode estar no momento inicial de filme, em crise, tá ligado? Eu tenho uma vida antiga, eu tenho uma vida nova. Ainda que não tenha o meu sonho ideal, o Ross Osborn e a Gwen Stacy, ou uma Mary Jane de verdade. Mas, tipo assim, eu tenho uma vida antiga, eu tenho uma vida nova, eu tô tentando lidar com isso, ao mesmo tempo que eu lido com todo o resto, e isso gera crise e isso gera o filme. Tá entendendo? Você não precisa... O Ned e a MJ, de fato, não precisam estar no filme inteiro. Eu acredito que eles podem ser o estopim para alguma coisa acontecer. Exatamente. Eu tô concordando com vocês. Eu também tô concordando. Só para passar a bola para vocês, só concluindo meu raciocínio, por que eu acredito muito que eles não vão ser o ponto central, mas eles vão ajudar nessa questão do Peter finalmente se livrar de tudo isso e se tornar quem ele precisa, né? Porque a gente tem que lembrar que depois de Guerras Secretas, a Marvel passa por um reboot e tudo muda. Os únicos atores que vão se manter com o personagem, em torno do personagem, mas os atores que vão se manter com os personagens são o Quarteto Fantástico e o Homem-Aranha até agora confirmados, do Tom Holland. E não vão passar pelo reboot até agora, né? Então, assim, a gente tem que ter na ideia um arco no filme que libere ele de vez disso e que pós-reboot o universo dele seja como a gente conhece. O Homem-Aranha no filme passado, ele teve que fazer aquela escolha do mundo esquecer ele e tal, para ele seguir. E aí, nesse filme, a gente vê que tem sim um pouco dessa decisão comercial, tipo assim, ó, sabemos que o Zendaya e Tom Holland são um casal da vez e tal, então vai aparecer a MJ, traz o Ned também, porque é um trio que dá certo. Mercadologicamente falando, eu tô pensando como dono da empresa. Eu vou trazer porque é a garantia de trazer mais gente pro cinema. Narrativamente falando, eu fico com um ponto e vírgula, eu fico assim, beleza, vai trazer de volta, então a gente precisa saber exatamente qual vai ser o papel que esses personagens vão cumprir, como vocês disseram, qual o papel que esses personagens vão cumprir para fazer com que o Aranha tenha uma nova jornada e encerre logo um ciclo. Que deu a entender que encerrou o ciclo no filme passado, mas eles vão estender isso. Então, talvez a MJ e o Ned, e ele vendo ali, eles vivendo a vida deles e tal, talvez haja uma reaproximação ou uma tentativa de reaproximação
mas por algum artifício de roteiro, todo mundo se separa e o Aranha segue a vida dele, entendeu? Eu acho que isso realmente pode acontecer. E aí ele vendo a namorada dele, né, ou ex-namorada dele com outro cara, porque tem um carinha que chega nela, e ele vê o amigo junto com a namorada no MIT, aquela coisa toda, e ele sentindo que uma parte importante da vida dele foi retirada, ele não pode viver aquilo, e tem outras pessoas vivendo o que ele deveria estar vivendo, porra, isso realmente dá um impacto no cara e vai dar todas aquelas mudanças internas nele. Eles vão aparecer, eles vão cumprir essa função, terminou a função, vai cada um para o seu lado e ele segue sozinho. Eu acho que o final do filme vai ser muito parecido com o final do filme 2 do Amazing Spider-Man. Que, tipo assim, ele vê que, mano, ele perdeu tudo. Por quê? O Andrew Garfield, ele vê que ele perde a Gwen Stacy. Será que E eu matam acho ela? que o Aranha do Tom, ele vai olhar pra trás e vai falar, cara, eu perdi tudo. Mas a única coisa que me mantém de pé é porque, além dos dois, eu tenho uma vizinhança, eu tenho um bairro, eu tenho uma cidade pra cuidar. E eu não posso, tipo assim, parar a minha vida como Homem-Aranha pra ser o Peter Parker. Basicamente, o Peter Parker está tendo burnout. É isso. Literalmente. O final desse segundo filme é muito bom, cara. O final dele é muito bom. Sim, e o que o Moviola falou é muito verdade, cara. O que o Moviola falou é muito verdade. Tipo assim, cara, eu não sei se foi o Moviola, se foi o Efraim, foi o Teodoro, que eu me perdi legal. Mas algum de vocês três falou, cara, o que mantém ele sendo o Homem-Aranha de verdade é decidir ser herói. Acho que foi o Marcos. Porque o Marcos faz umas frases muito bonitas, inclusive, Marcos. Parabéns, mano. Eu acho que é isso. Pelo que eu falei, e pelo que meu irmão falou, e pelo que a gente tem visto das notícias do filme, a gente tem a plena certeza que o Dustin Daniel Cretton não vai tirar a mão de fã, cara. Ele vai manter a mão dele de fã. E ele vai fazer o Homem-Aranha ser o Homem-Aranha de verdade. Eu quero falar pra vocês aqui o que pra mim seria a estrutura ideal pra esse filme do Homem-Aranha. Pra mim, eu não sou roteirista nem nada. É óbvio que se o filme for bom, independente disso que eu tô falando, eu vou gostar do filme e é isso, eu vou torcer para que eu esteja errado e eles sejam melhores do que eu, que com certeza são. O negócio é o seguinte, eu gostaria que o filme começasse desse jeito que o Teodoro falou, que fosse só poucas cenas com a MJ e com o Ned, e esse fosse o início do filme mesmo, seria interessante. O Peter indo lá para o túmulo da May Parker, enfim, e esse pequeno trecho do trailer que tem um escorpião que fosse incluído como se fosse aquele início do Quarteto Fantástico, quando eles enfrentam vários vilões, mostrando quem era o quarteto e tal, não sei o quê. Um segmento, cara, eu adoraria que fosse isso, sabe? Porque, assim, o maior medo e preocupação nesse filme é essa quantidade absurda de personagens. Mas eu acho que vai rolar exatamente isso. Porque se o foco for nessa coisa do Peter Parker tá tão baleado mentalmente, que a mutação dele começa a despertar de uma forma que ele não consegue controlar, eu acho que isso é muito bom, porque o problema vem de dentro para fora. A dor dele vem de dentro para fora, sabe? E ele tem que lutar de fora para dentro. Mas, Viola, eu acho que... Ô, Viola, tu não quer escrever o roteiro, não, mano? Mas, Viola, eu acho que a gente realmente vai ter isso, porque assim, são muitos inimigos pro Homem-Aranha combater, então ele tá cansado física e mentalmente e estressado emocionalmente, então eu realmente acredito que a gente vai ter um segmento de montagem, qual é o vilão do dia que ele vai estar dando porrada, e uma coisa assim, bem caricata, e quando eu digo caricata no sentido de comics, quadrinho mesmo. E se o vilão for ele mesmo, o vilão ser ele mesmo, essa luta interna dele, entendeu? Isso pra mim é muito legal. Eu não vi isso em filme de herói, eu nunca vi. Não, e é muito da hora isso, né? Eu acho que o que o Marcos falou é verdade, porque, tipo assim, e cara, ele acaba sendo o vilão das decisões dele, né? Se a gente for parar pra perceber, principalmente esse Homem-Aranha do Tom Holland. Ele é o vilão das próprias decisões, cara. E eu acho que assim... Nathan, outra coisa muito importante, agora é a hora do Peter Parker andar com as próprias pernas. Tudo bem que a gente vai ter a figura lá do Bruce Banner para dar um apoio pontual para ele, mas a gente fica decretado no último filme que a partir de agora, mano, ele é o cara que precisa saber tomar as decisões. Ele não vai usar mais traje tecnológico, talvez no futuro ele use aquela... porque ele não joga aquilo fora, eu duvido. Mas a partir de agora é o traje clássico, é ele tomando as decisões sozinho, é ele amadurecendo. É isso que eu quero ver. Eu quero ver ele amadurecendo até chegar ao ponto em que ele possa encontrar futuramente o Miles Morales e ser um mentor para o Miles Morales. Então agora é um momento muito importante pra gente ver essa edificação do personagem e ver ele errando e acertando. Porra, isso vai ser maravilhoso. A gente vê o Homem-Aranha crescendo. Eu sempre quis ver isso. A gente vê o Homem-Aranha criança, adolescente, e a gente vai vendo como é que tá a cabeça dele, como é que estão as ações dele ao longo do tempo. E não ter um Stark agora, qualquer outra pessoa, mas ele pegar como bagagem cultural
e emocional e intelectual, é aprender com essa galera e botar em prática tudo aquilo que ele aprendeu. E ele ser um cara que caminha ali sozinho. Porra, isso ia ser Exatamente, Efra. E eu acho que... Desculpa, sabe o que é legal nesse Nada. trailer? Era uma preocupação minha. Quando anunciaram o Mark Ruffalo como Bruce Banner nesse filme, eu falei, puta merda, vai ser mais uma figura paterna pra ele, que merda, que saco. Não. Aí botaram o Frank Castle, claro que ele não é figura paterna pra ninguém, Frank Castle, pelo amor de Deus. Mas opa, ele foi, hein? Ele foi. Na segunda temporada mano, o cara é pai, mano, o cara perdeu o espírito. Cara, não, aquilo eu quero apagar da minha mente, Efraim. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Só um ponto e vírgula. Só Jesus na causa, cara. Aquilo devia ser chamado Madame, né? Aquela merda daquela série. E aí, o que eu vi nesse trailer? Ele tá querendo ajuda. E é uma coisa que ele não controla, de fato. Genética. Apesar dele ser um químico brilhante, não tem nada a ver com genética. É outra parada. E ele vai precisar do Bruce Banner. Show de bola. Maravilha. E o Frank Castle e o Justiceiro, ele é quase um antagonista. Porque o Justiceiro a gente sabe que quer matar. Eu mato vagabundo! Ordem! Eu mato! A gente vai ver essa dinâmica muito da hora, né? Eu acho. Eu gosto. Os dois pelo mesmo propósito, mas fazendo de forma diferente, né? Exato. E eu acho que assim, duas coisas, né, que eu acho que vocês falaram que, cara, foi perfeito. O Efraim falou da questão dos comics. Eu acho que esse filme é muito comics, mano. Porque até pelo que o Marcos falou agora, a gente não vê o Bruce fazendo parte de todo o filme. É como se fosse um quadrinho. A gente vai ver o Homem-Aranha tá tendo um problema diário. O que ele vai fazer? Ele vai lá no edifício Baxter, conversar com o Reed Richards. Cara, eu tô com um problema de alguma coisa aqui da minha genética e eu preciso resolver. No outro dia ele vai lá na Torre dos Vingadores, troca uma ideia com o Capitão América. Sabe essas coisas de quadrinho? Eu sonho com um dia que eu Mas eu acho vou que ver eles não o Peter vão Parker perder. balançando. Calma aí. Eu sonho que um dia eu vou ver o Peter Parker dando um tiro com a teia, tá ligado? Se fazendo de estilingue, dando uma voada, e do nada apareceu o Tocha Humana do ladinho dele, assim, voando. Nossa, legal. esse dia eu vou ficar feliz da vida, minha família. Eu vou subir na cadeira como se fosse Copa do Mundo. Não, seria muito foda. Tem até um jogo que eles fazem isso que é muito maneiro também. Seria muito irado se... Eu acho que eles não vão perder essa oportunidade. Eu acho que sim, vai aparecer o Hulk em algum momento e isso vai ser muito foda, cara. Aquela cena quando ele tá indo atacar o tentáculo, foi até o Gomes que falou em off com a gente, tem uns ninjas ali que eles estão olhando pra baixo e o Homem-Aranha tá vindo do alto. Ou seja, embaixo tem alguém ali. Ou alguém mais... Demolidor, cara. Pra mim, acho que o Demolidor faz mais sentido nessa cena. Eu acho que... Ele já apareceu. Eu acho que não. Eu acho que o Demolidor não aparece aqui não por uma situação aí. Vou falar nada não, só vou dar spoiler. Ai, porra, não começa. Tu já viu? Tu já viu? Esse cara pra gravação, hein? Não vou falar. Não vou falar não. Esses caras com informação é fogo, né, família? Já falei, ele tinha que ser traficante de informação. Já deu. Não, até porque... Gente, mas não é... Não, eu não vou falar, mas não é muito difícil de vocês descobrirem por que ele não vai estar ali. É porque a série não, o filme se passa depois da segunda temporada do Demolidor, né? Então, não faz sentido o Demolidor estar ali, porque ele é cego, ele não vai nem saber pra onde ele tá pulando. Exatamente. Ele não deveria sair de House Kitchen. Não sei o que ele tá fazendo em Manhattan. Pô, mas seria muito maneiro se ele aparecesse em algum momento assim com o traje, sabe? Pô, sabe o que eu tava falando? Ô, Igor, sabe o que eu tava conversando com meu irmão, cara? Hoje, inclusive. A gente tava trocando ideia e eu tava falando, cara, imagina aquela cena ali, tá o Frank Castle, o paradão, aí metendo bala nos caras do tentáculo e o Demolidor pulando junto com ele. Mano, ia ser do caraca, mano. Cara, ia ser muito bom. Ia ser um fanservice absurdo. Como o Viola falou, tem coisa pra caramba pra eles resolverem, cara. Eles têm que inserir o tentáculo, contar a história do tentáculo e mostrar por que o tentáculo tá ali atrás do Homem-Aranha ou do que seja. Tem a tal do vilão ou da vilã que transporta a mente, se for a Jean Grey, se for a Chatra, sei lá, o que ela tá fazendo ali. Tem que resolver o problema emocional da mutação do Homem-Aranha. Ele tem que resolver o problema da relação deles com o MJ, com o Ned. Então, assim, eu tô botando 4 coisas que o trailer entregou pra gente. Ainda tem a relação dele lá com comissão de danos lá. O que vai ser? Só vão ser terciários ali? Vão estar passando? Tem a questão do Justiceiro. Qual é a relação dele? Porque, assim, a gente não viu ele nunca com o Justiceiro contracenando. Pra galera, isso é importante também, cara. Pro cinema, é a primeira vez que o Justiceiro tá indo pra esse cinema. Então você ainda tem que mostrar da onde o Homem-Aranha e o Justiceiro se conhecem. Pra quem lê quadrinho... Cara, eu acho que não precisa não, cara. Não, essas coisas não precisam não, mano. Mas olha só, o Kevin Feige já não tinha dito aí um tempo atrás que, por mais que as séries sejam separadas, é importante, é aquele lance da importância da série. Meu irmão,
Você tem que saber, pelo menos, que John Barton é o Justiceiro desde a segunda temporada lá do Demolidor. Igor, Eu acho que isso é o mínimo. A minha esposa não vê nada disso, ela vai querer ver filme do Homem-Aranha, ela vai, que é esse cara? Não, eu sei, mas ela vai saber que é o Justiceiro, sabe? Ela vai ver roupa e tal. Resolve numa linha de diálogo. Resolve numa Cara, linha de diálogo. não, mano. A caveira na roupa, pô, não é possível. sabe? Igor, a minha esposa não lê quadrinho. Infelizmente, não dá pra você pegar todo mundo, saca? É igual quando você faz um filme do Deadpool e Wolverine, que vai aparecer o Hugh Jackman com aquele cabelo clássico do quadrinho, e não é todo mundo que meu pai não ia entender aquela referência, Mas, saca? gente, ali é um frame. A minha questão é o seguinte: se vai ter que ter interação com o Homem-Aranha, eles têm que, em um diálogo e uma frase, eles têm que dizer qual é a dinâmica. É mais um dia normal em Nova York. O Justiceiro batendo nos outros e o Homem-Aranha batendo nos outros. Ô, Teodoro, você falou um ponto aí importante, porque eu lembrei aqui quando eu vi o Multiverso da Loucura. Eu lembro que na época muita gente ficou confuso pela motivação da Wanda ser a vilã do filme. E eu acho, pra mim, que vi a série, WandaVision, eu acho que fica mais claro quando tu vê a série do que quando você só vê o filme. Naquele sentido ali. Eu não sei como é que vai ser aqui, porque o Justiceiro, ele não parece ser um simples cameo. Nesse próprio trailer, ele aparece em 2 cenas diferentes. Então eu acho que ele vai ter um papel importante pra trama, sabe? Mas esse é o grande problema da Marvel hoje em dia, né, gente? Porque, pô, pra você ver um filme, você tem que ver 3 séries. E o meu ponto é esse. Eu tô dizendo o seguinte: pro filme ser coerente no filme, pra ser um bom filme, cara, se eu apresentei o personagem, ele tem fala, ele vai servir pra ação, eu tenho que explicar qual é a minha relação do protagonista Sem dúvida. com ele. Tá Senão não faz sentido. Aí, por exemplo, é diferente do Hulk, porque o Hulk já apareceu no universo da Marvel. O Justiceiro no cinema, pro cara que tá andando na rua com a mulher no shopping, e filme do Homem-Aranha, vamos ver, você tem que, narrativamente, tipo assim, cara, esse aqui é meu colega que eu conheci na rua ontem. Beleza, você justificou. E o meu ponto é esse: eu tô trazendo coisas aqui que o filme precisa resolver no filme, senão vira barriga. Por ter tanta gente assim no filme, eu acho que eles vão ser o mais preciso possível na hora de ter esses dois. Os dois vão se encontrar. Porra, Frank, você aqui de novo. Porra, garoto, tu ainda tá aqui, tu é um saco, não sei o que e tal. Desde aquele dia quando eu te encontrei, deve ser algo assim, bem dinâmico pra galera sacar. Vai ser rápido. Eu acho que assim, todos esses personagens que... Por exemplo, vai ser uma situação muito parecida com os frames que a gente vai ver das recriações de capas dos quadrinhos do Homem-Aranha, que a gente acredita muito que vai ser aqueles takes, falando dos 4 anos se passando até o filme começar mesmo. Eu acredito que vai ser mais ou menos isso. A gente vai ter um diálogo dos dois muito simples, que a gente já vai falar assim, pô, legal, pro grande público, né? Vai falar assim, cara, legal, o cara se conhece, é um Justiceiro, da hora e tal. E acabou, entendeu? Ele pode estar caçando o Hulk. Dizem que vai ter o Hulk de volta no estado mais bizarro dele. Pode ser que o Frank entre para dar porrada para tentar conter o Hulk. Tá uma galera falando isso, mas a gente tá esquecendo que o departamento de controle de danos tem máfia ali dentro, né? Tem, tipo assim, tem problema ali, tem corrupção ali. É só você ver o que o Frank Castle ama fazer o quê? Dar tiro em quem tá envolvido com corrupção, que é vagabundo, né? Meu Deus, tá coçando pra matar vagabundo. A gente vê o Justiceiro na armadura do Máquina de Combate. Porra, isso ia ser Oi. E dando porrada em vagabundo. Seria legal. Rapidinho, ô Moviola, eu lembrei de uma situação traumática que o próprio Charlie Cox, ele relatou isso na época do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que ele foi ver o filme numa sessão onde ele aparece no filme e ninguém reagiu. Assim, quem é esse cara? E eu lembro que na pré-estreia, todo mundo, caralho, Demolidor. Só que numa sessão comum, cara, ninguém vai reconhecer que ele é o Demolidor. Na minha sessão reagiram, engraçado. Flores bonitas. É um presente de casa nova. Eu sou a MJ. Eu sou seu vizinho aqui do corredor. Amigão da vizinhança. A gente tá falando da Sadie Sink, falou de várias possibilidades sobre a pessoa que ela poderia ser, inclusive a mais óbvia seria a Jean Grey. Deixa eu voltar alguns anos atrás e lembrar de Homem-Aranha 3 do Sam Raimi, que a Bryce Dallas Howard estava nesse filme fazendo a Gwen Stacy. A Bryce Dallas Howard, naturalmente, é ruiva. E colocaram cabelo louro nela. Não, mas ela tá ruiva no filme. A atriz... Sadie Sink tá ruiva no filme? Tá, já vazou a imagem dela. Me manda essa foto, por favor. Porque sei lá, me bateu uma coisa aqui, porque, cara, é muito óbvio. Botaram a menina ruiva. Que ela poderia ser a May Parker, que é a filha do Peter Parker, só que vindo de uma outra linha do tempo, do multiverso. Aí tu tá de sacanagem. Aí tu tá de sacanagem. Não, então, aí entra naquele ponto que a gente já passou, né? Que é tipo assim, o cara vai ser pé no chão, velho. Eu acho que até pela escolha também, é por isso, gente, que
acho que a gente tem que analisar tudo, né? Antes da gente, tipo assim, criar teoria. Pô, porque vai ser não sei o quê, que não sei o quê. Igual eu vi gente falando que ela era mensageira do Doom. Gente, não faz sentido nenhum. Tipo assim, a personagem da Sage Sink, mensageira do Doom pra avisar o universo meio meia que, tipo, tá chegando em incursão. Tipo, mano, não tem nada a ver. Porque, literalmente, é um diretor que grava filmes pé no chão, um diretor que faz roteiro de filmes pé no chão. Por mais que o final de Shang-Chi tenha um dragão gigante, tipo assim, cara, o filme em si, ele não é sobre aquilo ali. Ele é sobre o quê? A construção do personagem de Shang-Chi. A gente vê a origem mística dele. E eu acho que a gente vai ver algo muito parecido com o Homem-Aranha. E já seja dita, o Shang-Chi desceu a mão em todo mundo, inclusive no dragão. Então, ele não saiu uma linha da essência do personagem. Ele derrotou um dragão com os punhos. Só quero dizer isso. Já pensou se o Shang-Chi aparece nesse filme lutando contra Não, o é Shang-Chi? loucura. Pô, Efraim, não, eu não acho loucura. Eu não acho loucura, mas Já pensou se aparece é o porque Deadpool, na isso ausência de punhos de ferro, Gente, eu sou vem muito cá, mais a favor do Shang-Chi. me desculpem aqui minha ignorância, mas esse tentáculo é o mesmo tentáculo da série lá da Netflix? Sim, é o mesmo tentáculo do Punho de Ferro, o mesmo tentáculo do Demolidor. Eu não vi Demolidor, é o Punho mesmo de Ferro, tentáculo. cara. É o vilão do Demolidor, né? Eu pulei Punho de Originalmente. Ferro, Luke Cage e Jessica Jones. Sim. Tá perdendo Pô, já muita pensou coisa, aparece a Jessica Jones? Não é muito Não difícil perdendo isso ninguém, acontecer, não. não. Eu não Já acho pensou aparece o impossível. Blade? Já pensou aparece o Blade? Não, o Blade Aí é duvido, cara. loucura, hein? Aí é loucura. Aí eu O acho que é Topper loucura. Pô, aí o Grace. Marcos, Gente, tá indo com uma linha. O filme de herói de evento esse ano é o Doomsday. É lá que pode ter Gente. uma porrada de gente. Aqui nem Aí é uma tem. suruba, mais um vai fazer Gente, diferença. quantos personagens eu tenho que falar até vocês perceberem que eu tô de sacanagem? Não, mas olha só, tá uma suruba, cara. Quem aparecer, cara, Mas, ô, beleza. Mas sabe assim, quem ó, seria. suruba. Mas assim, sabe quem seria maneiro aparecer? Aquele cara que cobra aluguel do Tobey Maguire. Esse cara seria muito legal aparecendo cobrando aluguel do Tom Holland. Não, se o Seria um JJ fanservice aparecer, é maneiro. irado. Boa referência, hein? Caraca, seria maneiro. Pô, vai ter. Mano, eu acho que vai ter uma referência muito a essas coisas, assim, tá ligado? Assim, o mesmo cara que cobra o aluguel, o mesmo cara que vende o. Sei lá, como é que é o nome daquele negócio doce mesmo, né? O algodão doce, entendeu? Na rua. Entendeu? Essas paradas assim, entendeu? Eu fico pensando se o JJ vai aparecer, porque assim, o Peter Parker, ele tem que se manter, ele tem que trabalhar, não sei como, com documentação falsa, porque assim, ele teoricamente não existe. Então, como é que ele trabalha, como é que ele tem uma moradia, como é que ele... Efraim, ele não perdeu os documentos, não, cara. É só a galera só não lembra quem é o Peter Parker, mano. Não, mas olha só, o Doutor Estranho... Não, peraí. Não, O Doutor mano, você tá Estranho... viajando, Vamos lá. O Doutor Estranho fala lá no filme que... na verdade, não é o Doutor Estranho, é o Wong. Ele vira e fala, cara, essa magia é instável, ela é perigosa e ela flerta entre a existência e a não existência. Se for para manter essa ilusão de que o Peter Parker, entre aspas, não existe, eu acho que fica mais... funciona melhor se todo o registro físico, quando eu digo registro físico é foto, documento, certidão, qualquer merda, Não, se essa cara. porra toda sumir e não existir, mas ele fisicamente está lá. Então Não, ele é cara, obrigado a simples, falsificar Efraim. tudo para poder ter um teto, poder viver, poder É trabalhar. E aí eu simples, fico mano. pensando se ele não vai trabalhar eu com entendi. Cara, é simples, as pessoas só esqueceram que existe um Peter Parker, mas não quer dizer que o cara perdeu o CPF dele, irmão. Não é isso, é outra parada, mano. Cara, é prova Tu tá de que ele maluco, existe. Efraim? Ele pede, olha só, ele pede pra todo mundo esquecer o cara. Então, a melhor maneira de ninguém lembrar dele é fazer como se ele nunca Mas, tivesse cara, pensa- existido. Os documentos Não, dele cara, foram mas aí- blipados quando todos instalou os dedos. Mas é tipo isso, viraram mas eu acho que pó foi isso os que o Doutor documentos Estranho do cara. fez. Eu acho que não, foi isso é. que o Doutor Estranho fez. Eu acho que não. Não, Eu acho cara, que. você tá indo pra cabeça pra um lugar muito, muito distante, mano. Não foi nada disso aí que aconteceu, Não, eu acho que cara. não rolou isso, não, mano. Eu acho que eles simplesmente só esqueceram que ele existe ali da forma como ele sempre existiu. As pessoas esqueceram que existia um Peter Parker na vida Isso. delas. Era mais ou Isso. menos isso, sabe? Ele não perdeu os registros de escola, ele não perdeu essas paradas, sabe? É só as pessoas não lembram que existe Peter Parker. Igual quando você vê um amigo seu na rua, você fala, puta, quanto tempo eu não vejo esse cara, tá ligado? É Será tipo que No isso. caso aí, não vai acontecer isso, né? Eles simplesmente vão Não vai falar que- acontecer isso, mas é aquela parada, é um cara que você, sei lá, você nunca viu na sua vida, mas não quer dizer que ele perdeu o documento. As pessoas não têm a memória de que já viram o Peter Parker Isso alguma aí. vez, mas os registros dele existem, cara. Isso aí não Sabe por faz que eu tô sentido. dizendo isso? Digamos que a Mary Jane tenha engravidado do Peter. É uma situação completamente hipotética. E ela tem um filho com ele. Porra, ela não vai lembrar da cara do pai? Ela, tipo, Cara, vamos eu tenho encerrar. um filho, mas eu não lembro quem é o pai. Caralho, Eu não lembro quem é o pai. Encerra essa merda que a gente já tá indo por um caminho muito maluco. Pós-crédito. Puta Não, que mas eu tô pariu. falando sério. Eu acho que essa magia do Doutor Estranho, ela não só apaga a memória das pessoas, eu acho que altera em certo nível a realidade. Pra justamente as pessoas não se lembrarem. Uma coisa que o Estranho deixa muito claro é que é uma magia muito perigosa de ser feita e tal. Ele realmente deixa isso muito claro. Só que eu acho que, pô, sumir o CPF, o RG é meio foda, né? Cara, eu acho que ele altera a realidade pra parecer que o Peter nunca existiu, mas ele tá lá. É isso, cara. Pra ser eficiente, tem que ser desse jeito, pra garantir que ninguém vai lembrar dele. Poxa, a É pessoa se isso. aparece o Batman, mané.
Encerrar essa porra? Christopher O Reeve. Michael Keaton lá da versão do The Flash. Não, agora o Aranha japonês. Michael Keaton é um abutre, cara. Ele já tá lá. É verdade. Quer dizer, não tá, né? Porque ele foi pro universo da ele tá lá. Sony, né? E ainda tem isso. Porra, É, tem isso. já Aí pensou se merda. aparece o Paul Atreides? Paul Atreides aí, liga com Ó, ele é com o Duna. BFF da MG, então pode ser que ele apareça lá também. Olha aí. Caraca, ele veio, o Lição veio buscar Lição a mulher Lang. dele. Puta merda, É é isso aí. verdade, Matamos o roteiro do filme. A Tem gente aqui filho achando com a que ia ter Jean Grey e vai ter Paul Atreides. É isso aí. Flores bonitas. Ah, é um presente de casa nova. Eu sou a MJ. Ah, eu sou seu vizinho aqui do corredor. É amigão da vizinhança. Eu achei por acaso na internet a cartinha. Ah, eu vi essa merda aí também, eu vi essa Eu merda. vou ler ela aqui. A cartinha, na verdade, é a narração do trailer. Que tá dizendo o seguinte: Oi, meu nome é Peter Parker e você não se lembra de mim, mas tenho algo pra te contar que vai parecer loucura, mas é verdade. Eu sei que você vai acreditar em mim, porque você é muito boa em perceber quando estou mentindo. Nós nos conhecíamos, estávamos juntos, mas algo ruim ia acontecer com o mundo, e a única maneira de impedir era fazer com que todos se esquecessem de mim, inclusive você, porque eu não sou apenas Peter Parker, eu sou o Homem-Aranha, e às vezes o Homem-Aranha tem que fazer o que é difícil, mesmo que isso parta o coração de Peter Parker. Talvez eu nunca leia isso pra você, talvez eu esteja escrevendo isso só pra mim, talvez essa seja a minha responsabilidade, viver sozinho com a verdade. Mas a verdade é que eu te amo e eu espero que lá no fundo, algo dentro de você se lembre de que você também me ama. Caralho, esse filho da poeta é um fudido. Sabe que música que tinha que tocar com essa cartinha? João de Barro, meu irmão. Se toca essa música aí, combina pra caramba. E aí é o cinema maluco, meu irmão. Não, aí esquece, Nordeste pra loucura. Puta foda. Ai, mano, a Demais, gente viaja demais. Caralho, mano. A gente viaja muito. Não, mas pô, isso é maneiro pra caraca, cara. Eu acho isso mais da hora. Foi o que eu falei pro mais da hora Natan, que cara. teve. Eu falei pro Natan hoje. Eu falei assim, cara, nunca fiquei tão feliz em ver alguém tão triste na minha vida. Cara, mas você tem noção, eu acho que o que o Mundo Não, todo mundo comemorando. Todo mundo comemorando na internet. Caraca, ele tá triste, ele tá depressivo, mano. Então, O cara tá mal. eu acho que o que a gente entrou no consenso, o Moviola falou muito bem, que, tipo assim, cara, ele gostou muito do trailer, né? Ele falou a questão do herói, isso ficou muito na minha cabeça, porque, cara, tinha tempo, né, que a gente não via o Peter Parker, né, tomando atitudes que realmente... De homem, né? Homem. Tipo assim, cara, tinha muito tempo que a gente não via isso, desde, sei lá, desde quando? Desde Amazing Spider-Man 2, e aí agora o Sem Volta para Casa, né? Então, assim, é legal, cara, ver o Peter dos quadrinhos. É muito bom. Eu só vou trazer a última teoria aqui, porque eu sou o cara que acompanha bastante esse rolê todo. Eu tô ouvindo coisas de Homem-Aranha, lendo coisas de Homem-Aranha há 2 dias inteiros. Então, tipo assim, eu acredito que a Marvel e a Sony querem o Homem-Aranha para 3 trilogias, ou seja, um total de 9 filmes, tal qual Harry Potter, e estão fazendo agora com o Wolverine. Bom, eu acredito que falei com o Nathan hoje, eu acredito que o Tom Holland, para quem aqueles que amam cinema, tem capacidade interpretativa para tal, para interpretar todas as fases do Homem-Aranha. Eu acredito que ele é um ótimo ator. Tudo bem que ele escolheu alguns trabalhos que dão mais dinheiro do que propriamente o desafio interpretativo, mas o fato é que ele já se provou um grande ator, capaz de fazer N coisas, inclusive substituir o Tom Cruise aí no futuro. Mas no Missão Impossível. Mas eu acredito que o personagem do Homem-Aranha, ele tem, como foi falado no trailer, 3 estágios, né? E esses estágios seriam 3 ciclos, foi a teoria da galera, tá circulando na internet. O primeiro ciclo a gente já viu, que é o ciclo da adolescência, o segundo seria da juventude e maturação, e depois o ciclo da vida adulta, sendo pai de família, treinando Miles Morales, que inclusive nós sabemos, temos a confirmação que ele só vai vir pro cinema live action depois que acabar a fase dele na animação. Então, o Peter do Tom, ele tem potencial para tal, e ele seria um ótimo Peter Parker, tal qual foi o Tobey, e tal qual alguns gostam também, né, do Andrew. E eu tenho muitas expectativas para esse filme nesse quesito, sabe? De ver realmente um início de uma nova fase e início de uma possível evolução. E eu quero muito ver, como todo fã de Homem-Aranha, coisas urbanas. Eu quero ver Lápide, quero ver Guerra de Gangue, eu quero ver Escorpião, ver o Homem-Aranha raiz que a gente gosta, que a gente ama, trocando porrada na rua e a gente sendo feliz, tá ligado? Tipo assim, o Homem-Aranha no espaço é legal, mas ele é bem melhor quando tá na rua, sendo um amigão da vizinhança. Eu acho que isso aí é uma parada que faz parte do personagem, sabe? Uma vez ou outra, precisou fazer uma missão extra e tal, foi convocado pelos Vingadores, show. Mas, cara, o lance do Homem-Aranha é ele ser aquele cara que inspira as pessoas, é o cara da rua.
né? É o cara que perdeu tudo e a gente fica gostando do cara justamente porque ele perdeu tudo, né? Inclusive, aprende a Ivana Maximov, né? Porque ela perdeu tudo e despirocou. O Homem-Aranha perdeu tudo e tá seguindo um caminho totalmente diferente, né? Tem muito potencial. O Tom Holland é um dos atores que, quando houver esse reboot, eu não sei se esse reboot em qual escala vai ser esse reboot, né? Mas se for manter coisas e mudarem outras, com certeza o Tom Holland ele permanece. E aí bota ele como uma versão mais velha do Homem-Aranha, já mais experiente e tal. E aí, como foi o caso que foi dito aqui, ele passando a bola pro Miles Morales. Senhores, eu preciso encerrar, porque o nosso tempo já estourou pra caramba. Eu quero agradecer a presença de todo mundo, sabe? Nós temos aqui a presença dos irmãos. Obrigado por vocês terem participado dessa loucura aqui, cara. Vocês estão sempre convidados a participar de outros, pode ter certeza disso. Se você tiver uma crítica, uma sugestão, você já sabe, manda pra gente um e-mail, mesapra04@gmail.com, 04 numeral. Estamos no Spotify, Deezer e outros agregadores do YouTube Music, então curte, compartilha, manda pros seus amigos, vocês já sabem como é que funciona. Senhores, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima.